Opa pessoal, Lê aqui e hoje mais um videozinho, dessa vez do Eric Artem. Deixa eu ver, isso aí, Eric Artem. E nesse caso eu vou estar, ele acabou de lançar esse vídeo e eu vou querer reagir a ele. Por quê? Eu já reagi a outros vídeos dele e eu gostei muito da forma que ele fala. Eu acho muito engraçado que ele puxa tudo pra elogiar Final Fantasy VII, mas tudo bem. É o meu Dragon Ball. Eu acho jeito de enfiar Dragon Ball em alguma coisa pra dar um exemplo e ele puxa Final Fantasy VII. Mas tirando isso, esse vídeo aqui eu vou querer falar um pouquinho dele, porque eu acho esse sentimento que ele vai mandar nesse vídeo. Por quê? Por causa desse frame. Eu cliquei nesse vídeo, apareceu esse frame e eu falei, esse vídeo vai ser incrível. Incrível, ou pelo menos vai falar algo que eu concordo bastante. Por que eu falo isso? Esse personagem que tá aí é um anime que eu não assisti, mas que mudou muito a minha percepção sobre a indústria dos animes. Isso é incrível. Porque eu tava há um tempo, eu tinha assistido um anime de boxe, que eu tinha gostado desse anime de boxe. Só que eu vi que não tinha final. E que o mangá ainda tava mandando lá, só lá. Mais um trilhão de capítulos. Eu falei, mano, não vou querer assistir isso agora não. Parei de assistir, dropei, mas eu tava gostando. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber. Aí um amigo meu foi lá e me recomendou esse anime. Eu olhei a data e falei, mano, eu vou ler o mangá, eu acho. O mangá envelhece melhor, né? Acho que eu não vou querer assistir o anime, não. Muito velho, não vou conseguir gostar da animação. Mas a animação vai ser paradona. Não me pergunte por quê. Na verdade, me pergunte por que sim. Eu achava que ia ser um He-Man. A animação antiga na minha cabeça, a animação velha, vinha coisa de He-Man da vida. X-Men 97, por exemplo. Animação americana. E eu achei que a animação ia ser ruim. E aí, simplesmente, ele falou, não vá pro mangá. Vá direto pro anime se você for assistir. Porque o anime é a versão definitiva. Eu pensei, quantos episódios tem? Quantos episódios? Não vou assistir isso agora não. Mano, aí ele falou, assiste só um episódio, só um. E foi eu assisti um episódio e falei, meu Deus, eu deixo eu assistir isso daqui quando eu tiver mais tempo, que eu vou querer realmente parar pra assistir isso daqui. Que animação incrível. Que animação bonita, charmosa, com identidade. E que direção. Uma coisa que eu sempre reclamava pro meu amigo sobre animes é que eles não pareciam ter direção. Eles pareciam ser muito feitos no automático. Faz tempo, então você pode ter noção. Muito feito no automático. Eles não pareciam ter visões de câmera diferentes, rotação, que eu sei que a animação é difícil, mas me entenda. Eles não pareciam filmes. Eles não tinham aquela cara de... Eles pareciam muito quadradões. A forma que eles contavam as histórias. Até mesmo animes com animações incríveis, tipo Fate. Eles tinham animações muito bonitas em certos momentos, mas a forma de contar a história era quadradona. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2. Quem é editor ou quem estudou edição sabe do que eu tô falando sobre o corte motivado. E eu nunca gostei disso. Até eu ver esse anime. Até eu ver a Shida no jogo. O primeiro episódio. E eu simplesmente me apaixonar pelo primeiro episódio do anime e falar, caraca, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu tô sendo leigo, eu tô sendo burro em alguma coisa pra eu não ver. O que eu fiz? Comecei, não assisti ele, fui pesquisar um pouquinho sobre animes antigos. Assisti mais animes antigos. Então você pode ter noção que isso tem muito tempo. Eu acho que essa conversa que eu tenho com um amigo meu, foi há mais de 4 anos atrás. Um pouco mais. Caraca, foi um pouco mais. Faz 6 anos. Eu tô há 6 anos. Mas eu tenho os meus motivos que eu não vou contar pra não assistir esse anime. Mas eu vou assistir um dia, tá? Só que hoje em dia eu tô mais ocupado do que eu tava antigamente, troca. Tô nem conseguindo assistir nada. E eu percebi algo diferente, eu comecei a perceber coisas diferentes. Então vamos ver se o que eu percebi a partir dessa minha reflexão, né? Lembrando que aqui é palpiteiro, eu não estudei, eu não fui, peguei animes da década de 60, animes da década de 70, um pouquinho, entendeu? Conhecimento sumário. Pensa que aqui é um palpiteiro com conhecimento sumário, tá? Então vamos ver aqui o vídeo. Saudades de uma coisa que você nunca viveu? Essa é a sensação que eu tenho quando olho para alguns animes antigos. Quando criança, eu não tive a oportunidade de consumir muitas dessas obras, mas mesmo assim, ao admirá-las hoje em dia, Só um adendo, porque às vezes o passado parece mais bonito. Ali, saudosismo. Não, até mesmo pessoas que não viveram têm uma visão mais bonita do passado. Porque ao contrário do presente e do futuro, você consegue fazer uma seleção melhor. O passado, ele é menor. O passado, você consegue verificar, você consegue filtrar, você consegue ver melhor o passado. Muito diferente do presente, porque o presente ele está acontecendo, né? Aquele negócio de, entre aspas, o passado é mais fácil de analisar. O passado, ele é mais fácil de escolher. O passado, ele é mais fácil de você enxergar, porque você olha para trás. E atrás você consegue ver tudo
do que o passou. O presente, não. E o futuro, pior ainda. Então, quando você olhar para o passado, sempre vai ter uma visão quase como se você conseguisse ver melhor a realidade. Ah, Lê, mas o passado é difícil de entender. Sim. Então, se o passado já é difícil, imagine o presente. Essa é a conexão. Então, por isso que muitas pessoas veem o passado de uma maneira melhor, mais bela, porque ele é muito mais fácil de enxergar. O presente é nebuloso e o futuro não existe. Por isso, é um dos motivos, né? E outra coisa é que o passado você consegue fazer comparação com o presente e o futuro não existe, como eu já falei. Então, você consegue fazer algo que no futuro é muito difícil. Um dos motivos, tá? Não sei o que ele vai falar sobre se ele só vai ser saudosista. Eu não acho que ele vai ser saudosista. Dia, elas conseguem provocar um sentimento parecido com nostalgia, e eu acredito que muito disso é por causa do seu visual. É muito. Não concordo, porque eu vejo muita gente, eu incluso, que vê a beleza antiga e não é um sentimento de nostalgia. Não é sentimento de nostalgia. Eu, por exemplo, porque eu consigo comparar os sentimentos que eu tenho assistindo Dragon Ball antigo e assistindo um anime antigo. São sentimentos similares, mas diferentes. Vamos ver se ele desenvolve. Muito interessante como os animes dos anos 80 e 90 tinham uma estética muito satisfatória, e estranhamente eles combinam Verdade. E eu percebi, se eu tô falando besteira, me corrijam aí, porque isso foi uma análise que, cara, eu fui no mal. Coloquei lá animes da década de 60, 70, 80, 90, fui vendo pelas capas e pelos episódios e pelos trailers que estavam lá, né? Então isso pode estar muito enviesado. Mas a década de 80 e 90 tem um estilo muito mais forte do que as décadas anteriores. Muito mais forte, muito mais forte. É como se a década de 60, antes dela, o estilo fosse mais retilíneo, fosse mais, entre aspas, padronizado, mais peronomútil. A década de 80, a década de 90, cara, é bizarro. Você tinha muitos tipos de traço, muitos tipos de formas, e você tinha um estilo que não importava. Você conseguia ver que era a década de 80, você conseguia ver que era a década de 90. E era um estilo muito forte, muito característico, mas ainda muito único e diferente. É meio estranho, acho que só tem, eu não consigo colocar em palavras, só se você for lá ver. Vai lá no mal, coloca a década, pega o anime lançamento da década de 60, 70, vai dar uma olhadinha nas capas que você vai entender um pouquinho do que eu tô falando. Perfeitamente com aquele lo-fi maroto para relaxar. Apesar de eu acreditar que o fator nostalgia com aquele lo-fi satisfatória, e estranhamente eles combinam perfeitamente com aquele lo-fi maroto para relaxar. Apesar de eu acreditar que o fator nostalgia conta muito para apreciação dessa estética, eu não acho que seja só isso. Não é apenas uma questão de nostalgia, mas também de qualidade. Os animes dessa época conseguiram criar um visual atemporal, muito semelhante com o que a pixel art conseguiu fazer, de modo que você não precisa ter consumido essas obras quando criança para achar elas extremamente atraentes. A questão é como? O que o visual desses animes tem que torna eles tão charmosos? Hoje eu queria compartilhar com vocês 4 coisas que para mim torna o visual dos animes antigos extremamente atraentes. Com a primeira, vamos lá, a gente vai falar. Eu vou dar aqui, pra mim, além da cultura, mudança de consumo, pra mim é método e padrão de consumo. A gente não pode jogar fora o método e o padrão de consumo, porque são indicativos muito fortes. Eles não são os definidores, mas ele tem sim que de mostrar o que acontece. O método é, antigamente, os animes eram feitos em célula, o que torna eles muito mais difíceis de se fazer. Então, quando você tem uma dificuldade, essa dificuldade ela entra dentro do método de você fazer. Os animes da década de 80 e 90 estavam na sua primeira ascensão. Tipo, a ascensão mesmo, aquilo de gigante, por causa de Dragon Ball. Pra você ter noção, uma das coisas que o pessoal mais elogia nos mangás do Akira, que começou com o Dr. Slump, é que ele mostrou que mangá não era só para criança. Então, imagina isso. Antigamente, meio que os grandes autores, eles pensavam em fazer uma obra universal, para todos. E isso era um método de arte. A arte dele é, essa obra vai ser uma obra para todo mundo, para uma criança e para um adulto. Então, eles não tinham uma coisa de querer generificar. Eles não queriam fazer uma obra universal, era um dos métodos da arte. Então, você tinha mais carinho, você tinha mais talento. Ainda tinha a industrialização, mas existe uma diferença quando é 50% indústria e quando é 51% indústria. Esse 1%, quando a indústria está menos desenvolvida, é menos. Agora, 51%, quando a indústria está gigantesca como ela é hoje em dia,
muito maior do que já foi, um multinacional, etc, é diferente. 1% de 1000 é muito menos perceptível que 1% de 1 milhão. Então, por isso que quando as coisas escalam, você sente que tá dando tudo errado. Porque ela acentua as qualidades e os defeitos. E você foca muito mais nos defeitos. Então, isso afeta o método que as coisas são feitas. Então, você está dizendo basicamente que, antigamente, os animes, por serem feitos em célula, eles eram melhores do que os animes feitos no digital? Mais ou menos. Não é isso que eu tô falando. É porque, antigamente, como os animes, eles eram, entre aspas, menos famosos e feitos em célula, você tinha um defeito. Antigamente, os animes não podiam ser tão fluidos. Um anime, você não poderia fazer um Ctrl+Z. Então, você estava fazendo uma forma de arte com um empecilho, com uma dificuldade. Então, você tinha... É como se você fosse fanho. Então, quando você é fanho, e você sabe que isso pode afetar na sua comunicação, você começa a falar diferente. Você começa a dar foco em outras coisas. Você começa a dar foco na direção. Isso também é muito perceptível quando o público é menor. Porque quando o público é um pouco menor, você consegue fazer coisas mais autorais. Você consegue perceber melhor um público de 1 milhão, você consegue fracionar, você consegue projetar, você consegue até mesmo não ser genérico, porque você sabe, ó, esse filme, ele vai agradar 20% da base. Se ele agradar 20% da base, ele se paga, ganha um dinheirinho, mas a gente não precisa se esforçar tanto para chegar, ou seja, não precisa ser tão geral, tão generalista. Aí você alinha o método de fazer animação, mais o escalamento do tamanho da indústria, você torna que hoje em dia, mesmo animes sendo mais fáceis e mais baratos de fazer do que antigamente, o público é muito maior e muito mais competitivo, o que faz você arriscar menos e fazer obras extremamente mais genéricas. Eu falo isso porque é só você ver, antigamente, nos Mecha Angels, nos Battle Angels, nos Mecha, pega a qualidade desse tipo de obra, antigamente, compara com o padrão mais nojento de hoje em dia, que é o Isekai. Mas tem um monte de obra genérica, sim, só que eu duvido que tenha tanta obra genérica antigamente de Isekai quanto de Mecha. Só uma coisa já é completamente diferente, uma coisa boba, básica, banal. Eles tinham verdadeiramente temáticas diferentes, não um Isekai, que ele tem uma introdução diferente para depois se vender a coisa mais batida e enlatada. Ou seja, Isekai do smartphone. Ele coloca o smartphone na mão do cara só para ser um início um pouquinho diferente, depois vender a mesma história batida, na mesma estrutura, ao ponto que ele tem um smartphone na mão dele, não tem nenhuma diferença real. Pode ser qualquer coisa. E isso acaba afetando, seja porque a indústria é muito gigante, porque a indústria é tão gigante e o anime ficou mais barato que você pode bombar com um anime medíocre. Tokyo Revengers aí provando. E ainda tem o público de fora. Ou seja, hoje em dia dói muito menos fazer anime medíocre, fazer anime ruim e ter uma indústria, entre aspas, mais clichê e padronizada. Clichê, eu falei besteira, né? Uma indústria mais enlatada hoje em dia. E também, então, isso seria o método de fazer animação. Ficou mais fácil, então ficou mais, entre aspas, banalizado, tá? Isso não é questão só de saudosismo, não, tá, gente? É a forma como a industrialização funciona. Se as coisas tivessem, por exemplo, foi pra mágica, tal, não porque agora conecta diretamente com o método de consumo, tá? O método de consumo afeta o primeiro método, tá bom? Porque se não tivesse o método de consumo, muito provavelmente a mudança do método não teria mudado tanto, tá? Porque não é uma questão muito mais de percepção e desenvolvimento do que propriamente do método de arte. E o que aconteceu basicamente também, internet. A internet por si mudou a forma como o mundo inteiro, ao ponto que existe um mundo antes e pós-internet e existe um ser humano antes e pós a internet. A internet possibilitou coisas que eu acho que na realidade nem ficção científica da mais maluca conseguiria prever e achar que seria verdade. A internet, pra você ter noção. Ao ponto que esse eu fico brincando, mas dá pra fazer um Homo sapiens e um Homo sapiens net, né? Global. Um Homo sapiens global, pra você ter noção. O ser humano, pós-internet, pra mim, já dava a ser caracterizado com outro tipo de ser humano. Ao ponto que você consegue ver isso nitidamente nas gerações. Isso mudou muito. Isso exponenciou muito. Isso amplificou muito. Muito provavelmente, se não fosse a internet, a gente não sentiria esse desenvolvimento tão voraz
atrás da indústria no Japão. É como se a indústria no Japão, por causa da internet e da globalização, tivesse desenvolvido em 20 anos o que era para eles terem desenvolvido em 40, 50, 60, 80 anos. Ao ponto que quando você vê a escala de diferenciação entre as décadas, é muito mais sutil e orgânica do que a gente aconteceu hoje em dia, porque tudo acelerou, tudo mostrou. Ao ponto que o pessoal brinca, por exemplo, de Big Three. Qual vai ser o próximo Big Three? Rapaz, hoje em dia é impossível ter Big Three, pô. Porque o que forma o Big Three não é só... Tô falando Big Three, não de venda, tá? Tô falando de Big Three no imaginário popular. No imaginário popular. Quando você pensa anime, de tal época, você pensa nesses 3 animes, independente se vender pra caramba. Ao ponto que um dos Big Three do Brasil é Saint Seiya. Você pergunta quem é Saint Seiya na fila do pão fora do Brasil, não é nada. Mas só exemplificando esse Big Three do imaginário popular, não Big Three de venda. É impossível você ter um Big Three, porque hoje em dia animes não vivem tanto tempo. Não vivem tanto tempo, porque o padrão de consumo mudou. One Piece vai ser provavelmente o último nesse sentido, globalmente. Vai ser o último, depois vai ser só modelo Jujutsu, por exemplo. Só. E o modelo Jujutsu, ele tem uma coisa, o que mais fortalece o Big Three é ele ficar mais de 10 anos constantemente. Porque ele cristaliza na mente. Ele cristaliza. A diferença, por exemplo, de Shingeki. Então a internet ele mudou a forma como as pessoas consomem. E isso mudou a forma como as indústrias fazem. Como agora as pessoas têm mais oportunidade, têm mais acesso a assistir as coisas, você tem a chance de pegar uma mediocridade e bombar ela. Você não dói tanto você fazer um anime medíocre. Ele não vendeu na TV, não vendeu Blu-ray. Foda-se, você vende o direito dele pra um streamer e você consegue viver na mediocridade. Estúdios que vivem na mediocridade. Ou seja, hoje em dia, a mediocridade dói muito menos do que antigamente. Em forma de como você faz a animação, em forma de método, em forma de consumo. E você querendo ou não, na arte, o método ele é tão forte, é tão fora do padrão dentro das artes, que eu vou dar um exemplo pessoal, que ele é extremamente nichado, mas que exemplifica muito isso, que talvez vocês entendam. Eu tava aprendendo a fazer edição. E na época não tinha muitos softwares gratuitos, mas existia uma quantidade legalzinha de softwares gratuitos. Só que como eram softwares gratuitos meio ruinzinhos, cada software tinha a sua especialidade e os seus defeitos. Se você aprendesse a editar em um software, basicamente você estava quase refém dele, porque os outros eram tão diferentes que isso lhe impossibilitava de ir para outros. Não tinha um designer universal tão bem feito. O que aconteceu? Eu ia falar artista, mas eu estaria falando besteira. Cada profissional desses softwares tinha um estilo próprio, porque cada um contornava os problemas do aplicativo de maneira diferente, que no final cada um tinha um estilo próprio muito diferente. Muito. Você via isso diretamente nos trabalhos, você via isso diretamente nas ilustrações, você via isso diretamente nas edições de vídeo, seja de uma maneira profissional, ou seja de uma maneira onde você estava aprendendo. Você ia na sala de aula e de acordo... vou dar um exemplo mais banal, não é esse. Lembra? Se você editava no Sony Vegas, você tinha um tipo de edição. Se você editava no Premiere, você tinha outro tipo de edição. Se você editava no Allure, Nextstation, ou até mesmo naqueles editorezinhos mais basiquinhos, você tinha um padrão. Você editava no Movie Maker e você tinha um padrão, porque você tinha um problema e uma forma de você contornar esse problema. E depois que todo mundo começou a comprar Adobe, todo mundo começou CorelDRAW, por exemplo, mas aí como todo mundo começou a ir só para Illustrator e Photoshop, ou seja, o pacote Adobe profissionalmente, todo mundo ficou mais parecido, automaticamente e inconscientemente. Ou seja, o método é tão pesado na forma de trabalhar que isso afeta diretamente. Então imagine isso, que eu não estou fazendo arte, então imagine arte. Então só por causa que a animação em célula é feita de maneira diferente e tem dificuldades diferentes, se torna um tipo de arte diferente e um tipo de comunicação diferente. Um anime em célula para algo mais medíocre, mais mediano, tipo não filme, por exemplo, porque se você consumir anime antigo só por filme, não vai ter quase diferença nenhuma, só pegar o estúdio Ghibli, mas algo mais médio para cima da indústria, né? Não é, ou seja, produções que não tem múltiplos anos e dinheiro quase infinito, entre aspas, para fazer. Você vê que eles tinham outras dificuldades de se comunicar. Eles não podiam fazer muito movimento fluido o tempo todo. Então eles se especializaram em fazer algo mais contemplativo. Se, por exemplo, a animação vai falhar, e vai falhar porque a gente não tem tempo nem dinheiro, igual hoje em dia você também não tem tanto tempo nem dinheiro, mas antigamente você tinha menos tempo, menos dinheiro e a sua técnica lhe punia muito mais por causa disso. Você focava em outras coisas. A direção, a composição. Cara, aqui ó,
Se fosse um anime hoje em dia, tudo isso aqui estaria nítido. O céu estaria nítido. Você não teria, por exemplo, isso aqui que eu acho muito charmoso, muito lindo, esse serrilhado aqui, que é característico das animações em célula. Você teria até mesmo mais camadas de brilho. Em vez de 1 a 2 camadas para fazer o brilho, você teria 3, 4. Você teria uma uniformidade maior entre traços. Você pode ver que aqui é mais detalhado do que aqui. Então a forma que você tinha era compensar uma falha, entre aspas, ou uma dificuldade maior com direção, com arte, com contemplação. Você tem menos o que a sua forma de contar histórias se propõe, que é animação, movimentar. O que é animação? É sequência sequencial de quadros mexendo para dar ilusão de movimento. Isso que é animação, é um movimento. E você tem dificuldade nisso, então você acaba indo para outras áreas para compensar. E isso faz não só um estilo de arte nascer, como um padrão que a indústria se adapta. Então, antigamente, como era muito difícil, as pessoas que trabalhavam nisso eram mais apaixonadas. E não só isso. Antigamente, obviamente, a indústria era menor. E para a indústria ser menor, você tinha mais liberdade, por incrível que pareça, porque o público era mais fechado. O público ele não era tão generalista que a gente chama. Porque quanto maior o público, mais generalista a empresa tem que ser. Mais ou menos, isso aí não é uma análise que eu posso estar dizendo assim, eu analisei a indústria no Japão. Eu estou analisando indústria no geral. Eu consigo fazer essa análise com empresa que faz cadastro, empresa que é um padrão quase que universal de desenvolvimento de mercado empresarial. Tá? Então, eu não estou falando, tipo, isso é uma característica do Japão. Não, isso é uma característica de empresas de desenvolvimento que basicamente é quase uma lei. Então, isso acaba mudando o método e mudando o foco. Porque antigamente você, ao menos, isso é um padrão de produção. Agora vamos para o padrão. Porque hoje em dia você tem uma aversão a animes mais lentos, você tem uma aversão a animes slow cinema. Ou seja, se você vê um anime um pouquinho mais parado, mas com mais detalhe, com mais arte, mais diferente, mais único, as pessoas veem isso como animação de baixo orçamento. Isso no público geral, né? Mas o público geral é burro. Mais ou menos, não é que o público geral é burro. É porque a inteligência de um público geral com 1000 integrantes é uma inteligência com um público geral com 1 milhão de pessoas é outro. Porque quando você vai fazer conteúdos para agradar 1000 pessoas, a taxa de adesão, a taxa de fixação é outra. E agora, 1 milhão de pessoas? Cara, você nem precisa fazer um anime que agrade 1 milhão de pessoas. Você precisa fazer um anime que agrade um número suficiente de pessoas. Então você pode fazer um anime medíocre para pessoas que estão começando agora, toda hora. Porque esse público sempre vai se renovar, porque o público é gigante. E isso faz se retroalimentar por causa do padrão de consumo chamado internet e comunidades. Eu brinco que hoje em dia um estado de apatia, de estagnação gigantesco, muito mais do que já teve. Cara, isso é bizarro, porque hoje em dia as pessoas têm muito mais facilidade de consumo, o que faz que animes mais genéricozinhos, mais ruins, doam menos se eles falharem. Ou às vezes ele pode até não falhar, mas pelo menos vai ser uma completação de catálogo nojento para algum streamer que faz ele compensar. Olha que bizarro. Então, hoje em dia, a animação medíocre dói muito menos. Porque é mais fácil de produzir. E 2, porque o público hoje é tão geral, é tão gigante, que você vai achar doido para assistir o seu anime lixo em algum momento. Você vai achar esse seu anime lixoso por causa que é tanta gente. Você tem a oportunidade de apresentar o seu anime por causa de algoritmo, por causa de um meme no TikTok, por causa de um meme de comunidade, pegar esse seu anime lixoso e ele vai ser o primeiro anime de alguém. Então você pode literal pegar um estúdio e fazer um estúdio especializado em ser o primeiro anime de uma pessoa, e se ele der sorte, ele vai viver disso. Cara, eu lembro até hoje que o pessoal foi pegar pesado, acho que naquele anime da menina de cabelo verde, baixinha, e do cara grandão. O cara foi pegar pesado neles. E eu fiquei assim, rapaz, o que esse pessoal tá falando, pô? Você acha que japonês tem medo de alguma coisa, pô? Cara, tem aquele anime lixo que viralizou e eu não consigo entender como, de uma menina com cabelo roxo, super sexualizada, que o poder dela é mó estranho, ela tem uma estrela dourada nos olhos, que eu achei até um pouquinho estiloso, mas o que tá em volta é nojento. E eu vi um monte de gente endeusando esse anime. Nossa, que anime bom, que anime engraçado. Um anime mais suco de indústria, pra não chamar outra coisa possível. Mas aí você vai ver o pessoal novo. Eu fico, caraca, bicho, o público médio é infinito, ele não acaba. O público iniciante não acaba.
Ele não acaba. Porque a internet possibilitou você não viver apenas assistindo anime. Você pode assistir, ser um introdutório eterno. Porque hoje eu vou assistir um anime, ou amanhã eu vou assistir uma série, depois eu vou assistir outra coisa, depois assistir outra coisa, depois assistir outra coisa. Seja por causa da pirataria, ou seja por causa do streamer. Hoje em dia você não sente tanta dor, já que você não paga, por exemplo, já que a única coisa que você investe é tempo. E para as pessoas acham que tempo é infinito, porque a percepção das pessoas é um lixo. Então você acaba assistindo muito de lixo, entendeu? Eu assisto lixo, mas é porque eu tenho outro método de consumo, outro método de padrão, outra coisa. As pessoas não. Ou seja, é um público iniciante infinito. E o problema de você fazer uma indústria focada nesse público é o mais banal possível. É um público muito medíocre. O que você faz as pessoas só fazerem obras medíocres. Kaiju 8, por exemplo, pô, é um dos animes, mas caraca, que anime medíocre. Eu não falo nem em história, que história medíocre é clichê de boa, mas a forma de contar é tão medíocre. Pô, aquela cena que ele, entre aspas, se sacrifica, que você tem, tipo, ai, eu vou continuar, tipo, o grito do Midoriya lá, quando ele tá treinando, ele sobe no negócio, quando ele limpa o negócio e grita. Cara, não tem... Cara, aquela cena lá, que era pra ser essa cena de Kaiju 8, os filhos da mãe não param de falar. Eles não param de falar. Aí você me pergunta, por que eles não param de falar, sendo que tá todo mundo entendendo? Se você podia cortar a fala e só levar na direção, mas você não faz isso, por quê? Porque o anime tem que ser geral. E o público que está iniciando no anime talvez não tenha a sensibilidade dos padrões de consumo de indústria do Japão para entender subtexto e narrativa. Porque não tem sensibilidade para o tal. Então, para a gente não pegar dinheiro, jogar dinheiro em Kaiju 8, e talvez para 1% do público eles não entenderem de fato o que tal cena quer dizer, eu vou sacrificar a sutileza e colocar mais texto na porcaria do anime, mesmo que não precise. Porque vai ter os iniciantes em anime que não vão conseguir entender. Mas isso não é certo. Sim, eu sei que isso não é certo, amigo. Eu sei que não é certo. Eu sei que isso é uma porcaria. Tá aí Jujutsu para mostrar. Só que tem um mar de diferença entre direção, entre animação. E o pessoal tentando comparar Jujutsu, achando que Jujutsu, a única coisa que Jujutsu tem é as lutas fluidas, pô. Desculpa, meu amigão. Os slow motions em Jujutsu são muito mais motivados do que todas as lutas. As lutas são maravilhosas e incríveis. A minha diferenciação de Jujutsu é 1. Narrativa, 2. Slow motion. Cara, eu nunca vi um anime pra usar slow motion. Slow motion anime, aquele tão bem feito. Ao ponto que, cara, eu lembro até uma das cenas que mais me marcou na primeira temporada de Jujutsu, ele é o Itadori entrando dentro aquele domínio lento, slow motion. Aquilo que eu falei, nossa, isso eu achei muito mais motivado do que muitas lutas fluidas que tem em Jujutsu. Porque luta fluida, beleza, é feita pra virar hype, já, nossa, incrível, incrível. Mas os slow motions motivados, você vê que eles têm mais camadas, eles vão além de apenas ser maneiro, ser bom, né? Porque, bem, um anime de luta tem que ter luta boa. Agora, um slow motion, no Itadori só pulando e quebrando um negocinho, pô. Não tem luta ali. Pra quê? Porque não poderia ser... Então, tem mais motivação do que muitas lutas. Então, você faz um anime mais genérico propositalmente por causa do público. Kaiju 8. E por aí vai. Aí isso cansa demais, pô. Cansa pra caramba. E você muda esses dois, ou seja, você teve um método de produção de anime. Você teve um método de padrão de consumo que acelerou tudo. O que matou o padrão antigo. Você não teve bom, vamos lá. Você não teve algo orgânico, né? Veio a internet, cortou. Aliado a veio o computador, cortou. Pum. Mano, hoje em dia você não tem slow cinema. Hoje em dia você não tem anime lento. Hoje em dia você não tem anime de direção. É um por ano. E olhe lá. Um Freire, um Jujutsu. Mas tem Kimetsu. Não, Kimetsu entra só em... Desculpa, amigão. Kimetsu é animação, tá? Kimetsu não tem saber. Esse padrão chato de mata, bicho. Vem passado do texto de vilão é cansativo. Mas tudo bem. Animes diferente. Ai, caraca, esqueci o nome do Scriptlofer. Desculpa, eu esqueci. Mazotan, um anime que é mais do que isso, tem direção. Cara, só em filme, pô. Só em filme. Por quê? Eu sei por quê. Porque filme foi o que sofreu menos com isso, porque é um padrão de indústria que conseguiu reter as suas características de narrativa, as suas características de direção, porque ele sempre teve orçamento, ele teve tempo. A internet e o computador fez eles irem além
irem além. Hoje, anime mais medíocre, não. Ao ponto que eu vejo assim, por exemplo, por que anime hoje em dia é tão saturado, tão brilhoso? Porque antigamente, por causa do método que você animava, não era tão interessante você fazer animes com muita saturação. Para não destoar do fundo, tal. Aí você fez o anime. Aí o pessoal começou, caraca, agora com animação a gente pode colocar cor, né? Pode colocar cor. Aí virou, olha só, a animação tá vindo para ser diferente, no computador tá vindo para ser diferencial. Nós podemos fazer animação colorida. Isso virou um padrão retroalimentado, que gerou um padrão de consumo. Um padrão de inovação que gerou um padrão de consumo. Ao ponto que hoje em dia, não é que hoje em dia as pessoas querem animação saturado, então é só um maneirismo. É um maneirismo da indústria. A ponto que a gente tem muita animação. Cara, eu lembro disso até hoje, quando eu tava assistindo anime de temporada. Acho que no meu segundo ano de assistir anime de temporada, lá em 2014, lá, não sei. Que a minha vontade era. E eu vim de Dragon Ball, por exemplo. Minha vontade era entrar na porcaria do editor de vídeo, pegar a saturação e mexer. Fica um lixo? Fica, porque aí é diferente. Uma animação, quando é feita pra não ser saturada, é diferente do que a animação. Você entende? Mas a minha vontade era de pegar e. Por isso que pra mim, Mazotan é tão único, Dragon Ball Super Broly é tão único, voltar aos tons pastéis, pelo amor de Santo Cristo, pô. Até Yu-Gi-Oh, pô, você percebe hoje em dia, pega o Yu-Gi-Oh, o primeiro, as cores que eram pra ser fortes, vivas, e pegam hoje em dia, pô. Isso tem uma diferenciação no padrão de consumo, tem uma diferenciação em como você vê, tem uma diferenciação até de método, pô. Quando tudo é colorido, a cor perde o aspecto. E para a cor perder o aspecto, para você chamar a atenção, você precisa ir para outros tipos, seja protagonistas ou personagens com designers muito diferentes, ou pior, você não se importa mais com design, você não se importa mais com cor, mete cor em tudo e ignora o novo padrão. Black's New Branco, né? Black's New Branco, entendeu? Isso cansa pra caramba. E não é que, e o que é pior, igual eu falo com o Eti, o problema no Eti não é ter a sexualização, ter a sensualização, o problema é o quão universal ele é. Ao ponto de você estar numa animação que não tem eti e ter eti. Tipo, um eti na forma que a câmera vem, vai dar um foco nas pernas de uma animação que não tem nada a ver com eti. Mesma coisa com outros padrões. Isso só cansa, que faz a indústria ficar naquele lengo-tengo de que tá hoje em dia, né? Ao ponto que, pô, eu não lembro... Eu assisto faz um tempinho animes. E eu não lembro o último tempo que a gente não teve tanta coisa boa. Ou você acha que Osama Ranking, Frieren, que Jujutsu, até mesmo Jujutsu que ele contempla isso, mas o Jujutsu é o que deveria ser a indústria, no seu ápice, hoje em dia. Mas, pô, cara, a gente tá numa épocazinha, tem muito anime bom lançando, né? Principalmente em janeiro, pô. Eu não lembro de uma época assim com um anime tão bom assim, num curto espaço de tempo. Tem Shangri-La Frontiers, que seria o Isekai medíocre médio, que deveria ser os Isekais, de fato. Não tem nada de incrível lá, mas é mediocridade que tinha que ser esse tipo de gênero, não, mínimo, não ser um lixo como é hoje em dia. Você tem Osama Ranking, você tem aquele animezinho lá da Menina dos Venenos, que eu estou assistindo, que é muito, ele é muito medíocrezinho, mas é um medíocrezinho gostoso, muito bom, muito bem feito. Não tem nada de incrível, mas no que ele se propõe, ele acerta bastante. Aí você tem Soul Frieren, você tem Jujutsu. Caraca, bicho. Parece que a indústria deu uma leve acordada pra voltar a dormir de novo aí com a Juliette. Mas isso mostra que esse sentimento que eu tenho é um pouquinho, mas outras pessoas têm, pô. Mazotan, por exemplo. Eu gosto muito de Mazotan. Não tem nada de, nossa, incrível em Mazotan. Eu acho a reta final dele até dramática demais, mas pelo menos tem um quezinho lá que justifica um pouquinho, mas só pelo traço é diferente. Um monte de anime que apenas, tipo, ele é extremamente clichê, mas a diferenciação dele é porque o traço é diferente, porque tá todo mundo cansado do traço, que foi padronizado por conta do método de animação, por causa do designer de animação, a forma narrativa mais simplória e menos inspirada por causa do método de animação, e tudo isso amplificado e sistematizado com o padrão de consumo da internet dessa nova geração. Bizarro. Vamos ver se é isso. Eu já falei demais aqui e o vídeo só tem 1 minuto. Vamos ver. Eu vou falar menos. Coisas que, pra mim, torna o visual dos animes antigos extremamente atraentes. Com a primeira delas sendo a riqueza de detalhes. Eu diria que uma das principais diferenças dos animes modernos para os antigos é onde cada um deles colocava os seus esforços. Muitos animes modernos colocam o foco no movimento, em criar animações extremamente fluidas e bem trabalhadas, os famosos sakugas.
mais ou menos, né? Mais ou menos. O meu pensamento, ele tava mais dentro da mediocridade, da indústria padrão, não tipo um Jujutsu que foge. Porque hoje em dia a animação fluida ainda é difícil, mas por causa do padrão de consumo, você consegue vender um Shinoko, você consegue vender um Tokyo Revenger, animações que são péssimas, tanto em direção quanto em animação. Ou um Fate que é péssimo em direção, mas você compensa isso com designers cheios de brilhos. E pro leigo, isso é bonito pro leigo, mas pra quem entende um pouquinho, vê que cara, é feio pra caramba. Então, nesse sentido, eu acho que é um pouquinho diferente. Porque se você consome anime, animação fluida, até hoje em dia, não é um padrão. Não é um padrão. Ao contrário, você não vê o anime médio da temporada com animação fluida. O que acontece é que hoje em dia você consegue vender esse tipo de porcaria. Hoje em dia a gente pode ter animação fluida, mas o pessoal não investe em animação fluida. Hoje em dia a gente teria que ter direção, os caras não investem em direção, em forma de contar, em formas de corte motivado, que a gente chama. Não tem isso. Não tem uma direção, não tem uma câmera, não tem nada. O que a gente tem hoje em dia é realmente uma valorização em animação fluida, porque isso é o que evidencia uma qualidade de animes. Porque, teoricamente, a gente deveria estar na era da fluidez e a gente não está. Porque se fluidez fosse banalizado, tipo, todo anime é fluido, o que seria o diferencial seria a direção. Não. Falta direção, falta fluidez, mas pro otaku médio, pro consumidor médio, fluidez é o que dá o sinônimo de qualidade. Por isso que eu falo, por exemplo, que se você pega uma animação com a direção incrível dos anos 90 e dá para um otaku médiozinho assistir, ele não vai conseguir assistir. Porque na cabecinha dele, essa animação é ruim, é travada. Aquele cenário lindo, bonito, tá lá para economizar animação, em partes, mas com motivação, com direção, com forma. É só você ver o pessoal assistindo Evangelho antigo e assistindo o novo. Você vê muita direção em Evangelho antigo, mas porque as lutas no novo são, entre aspas, melhores, dane-se a forma. Porque a animação de movimento é muito plástico, muito plástico. E direção não. Porque a animação de movimento ele só tem um real impacto em ação. E a ação deveria ser a coisa mais medíocre em um anime de luta deveria ser. Né? Eu não deveria estar, por exemplo, vendo um cara fazendo a porcaria de uma comida em uma animação fluida em um filme e achar aquilo a coisa mais incrível do mundo do que uma luta em Boruto minimamente fluida, por exemplo. Isso, obviamente, vem a um custo: diminuir o detalhe dos designs dos personagens, deixando as coisas mais simplificadas, até porque seria um inferno animar um personagem com um design complexo como esse. A não ser que você esteja trabalhando com animação 3D, né? Porque mais ou menos, cara. Hoje em dia você consegue, mas é pela preguiça de indústria, sabe? O maneirismo. As pessoas já aceitaram que na animação você simplifica, e animes que nem precisam simplificam. Tipo, eu acho que é mais um maneirismo da indústria do que propriamente um motivador, porque antigamente também existia isso. A diferenciação é que, como antigamente você ia garantir na direção, isso não doía tanto. Daí você não vai precisar desenhar o personagem frame a frame, então você pode encher o design dele de quinquilharia. Porém, diferente de obras modernas, alguns animes antigos pareciam estar mais preocupados em fazer imagens bem detalhadas e elaboradas do que ficar se focando em um movimento mega fluido na animação. Obras antigas também podem ter animações bem fluídas em alguns momentos, mas muitas vezes o que você encontra são cenas mais paradas ou até estáticas com pouco movimento. No entanto, essa abordagem permitia aos artistas capricharem ao máximo nos detalhes da imagem, fazendo coisas extremamente complexas. E no final do dia, E por que isso muda tanto, Lê? Lê, mas antigamente era feito só para economizar animação. Sim e não, meu amigo. Eles incorporavam isso na forma de arte. Por nós termos essa dificuldade, nós precisamos contornar essa dificuldade com uma direção, com algo visualmente lindo, algo que comunique mais do que apenas a beleza. Você tinha que contornar um problema. Hoje em dia você não tem que contornar um problema, você só ignora. Só que aí você ignora, já que você não tem esse problema, mas não faz nada por trás. O que entra naquele problema de método que eu falei, de como os animes são produzidos. Você não tem tanto impacto negativo na produção. Sabe lá o exemplo do fanho que eu dei? É a mesma coisa. Se as pessoas te entendem, você não vai tentar melhorar a sua dicção. Mesma coisa hoje em dia. Antigamente, eu quero passar essa mensagem, eu tenho essa dificuldade, que é a animação fluida. Então a gente vai guardar essa movimentação fluida para momentos especiais, mas a gente vai compensar na direção, nas outras cenas, para que a mensagem seja
uniforme até animação fluida. Hoje em dia, não. Tiraram. Hoje em dia, não. Porque era difícil fazer anime. Hoje em dia, como ficou mais fácil, você banalizou. Como você banalizou, você só tirou a direção e manteve aqueles episódios com animação fluida. Ou seja, é meio que o padrão hoje em dia é o mesmo que sempre foi, mas a gente perdeu um dos métodos, que é a direção. Porque hoje em dia, como a animação ficou mais fácil, você consegue fazer mais plasticidade. E o público cresceu muito. Você não precisa... É igual... Vamos lá, eu vou dar outro exemplo. Roteiro. Pensa que hoje em dia as pessoas não se importam com roteiro. Não se importam com conexão e nexo lógica dentro. Você contrataria um roteirista? Ou você acha que é tão comum obras que tem um público, Transformers, Velozes e Furiosos terem roteiros tão ruins? Que você não precisa. As pessoas sabem que se a gente entregar o mais do mesmo para esse público vai comprar e vai dar dinheiro pra gente. Isso não quer dizer que esse público não seja incapaz de valorizar um bom roteiro. É que nesse tipo de obra específico, isso não importa. Então você não traz um bom roteiro. Você perde uma das camadas da arte, o que faz o filme, o que faz essa obra brilhar menos. Ao ponto que chega um John Wick, que tem a mesma fórmula de Transformers, que tem a mesma fórmula de amplificar de Velozes e Furiosos, mas tem o quê? Roteiro. Tem direção, tem motivação, tem um quezinho a mais. Não é uma luta foda apenas por ser uma luta foda. É uma luta foda por ser uma luta foda e porque tem uma leve história por trás. Porque só esse única camadinha a mais faz ele ser único nesse mar de mediocridade. John Wick era o que era pra ser a média de qualquer filme de ação. Mas ele se torna um respiro, um acalento maravilhoso, porque não é isso que nós temos na média das nossas indústrias. Eu lembro até hoje do pessoal no cinema, quando eu tava assistindo John Wick, numa cena lá da escada. Quando o John caiu, eu parei de respirar. E ele caiu. Quem assistiu sabe? Eu parei de respirar. Eu falei, ai meu Deus, eu não aguento mais, meu santo padre. Ai. E quando o John, ele levando, cambaleando, e dificuldade começa a subir de novo, eu percebi que subtexto foda. O filme tá comunicando no meu sentimento, sem falar nada, que o protagonista tá sentindo. Aí a gente falou, ai meu Deus, não aguento mais, essa escada não acaba. Que é a sensação que o protagonista, é ele que tá apanhando lá, é ele que tá com esse sentimento. E a gente assistindo tem um respaldo do sentimento do protagonista. Algo tão simples, muito simples, que para esse padrão de consumo, padrão de indústria, falta. Então você imagine isso, essa velocidade, esse efeito Velozes e Furiosos em toda a indústria de anime. Isso não quer dizer que, por exemplo, não existe animes, vamos lá, não existe animes com direção. Hoje em dia não existe animes com animação fluida. Jujutsu é um exemplo. Bom roteiro, boa direção, boa animação. Existe, só que não é o padrão. Existe uma diferença quando animes bons chegam a você. Animes com direção boa chegam a você. Muito diferente quando você tem que caçar bons animes. Quando você tem que caçar bons animes. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais caricatural, tá bom? Que exemplifica um pouquinho melhor. Eu vou fugir dos animes. Animação francesa e animação canadense. A França e o Canadá não são polos de animação. E eu, literal, quando eu saí, eu tava lá assistindo, aí tem um monte de anime medíocre na Cartoon Network. Animes que estavam... animações, desenhos, cartoons que estavam legalzinhos, mas eu já tava cansado daquele padrão. Aí você vai pro Canadá, um drama total, um 6:16. Aí você vai na França e você pega um futebol de rua, um Akfu. E você percebe que por eles terem menos obras, você pegar uma animação no aleatório e dar em play, tem muito mais chance de vir algo bom. Olha que bizarro, uma indústria que é menos especialista em animações, entrega animações melhores do que uma indústria que é, entre aspas, especializada em animações. Por quê? Pensa que metade de tudo que é produzido é um lixo e metade de que tudo produzido é bom. Exemplo, né? É só exemplo, não é realidade. Eu nem sei se é isso, talvez seja mais, talvez seja menos, não me importa. Não é isso que importa no argumento. Qual é a chance, então, de você, em 10 obras, você pegar obras boas? 5 obras boas, 5 obras ruins. Agora você pega em 100 obras, 50-50. A diferença é que, você tem a chance de consumir tudo. O outro, se você der azar, você pode pegar 10 obras e só assistir 10 obras lixo, que é a quantidade de obra no outro estilo. Ou seja, mesmo que matematicamente seja a mesma escolha, seja a mesma forma, matematicamente 50-50, 1% socialmente de 100 dói muito mais que 1% de 10. Ou seja, a França, na verdade, tem 10 animações na França, 4 são boas e são ruins. Anime, 50% das animações são boas, 50% das animações são ruins, mas tem 1000 animações. Então, anime
tem mais animação boa, mas matematicamente é isso, socialmente não. Ou seja, se você der o azar, e o pior, eu tô falando em azar. Agora, substitui azar por social, por comunidade, por subcultura, por youtuber, indicando Konosuba para iniciante. Aí eu acho que tiro a aleatoriedade e se torna método. Vou ficar quieto. Eu acredito que esse alto nível de detalhamento contribui para sua longevidade. Conseguir unir desenhos detalhados com animação fluida é algo que a maioria dos estúdios não pode arcar. Se você pegar Shumatsu no Valkyria, por exemplo, apesar de ser uma obra Aí é sacanagem, né, pô? Aí é sacanagem, é um limite, pô. Shumatsu não é só animação fluida, não. Tem um monte de errinho chato e insuportável nessa porcaria, pô. Um monte. O anime só vira anime mesmo. Não, a história só vira história na terceira luta. A animação é feia, travada, PowerPoint, né? Tem um subtexto legal, tem o Adão que acho que é a única coisa verdadeiramente boa de subtexto que que o Shumatsu tem. Não, tem outras coisinhas lá, mas de choque é o que tem. moderna, ela possui personagens com designs extremamente detalhados. É porque isso dói mais na mediocridade. O problema não é os detalhes, não, é mediocridade. Se eles simplificassem, então, o designer, ainda seria uma porcaria. O problema é a mediocridade. Possuindo muitos elementos, e foi justamente por isso que o anime dessa obra não teve uma boa animação. O diretor Nope, não foi não, é mediocridade. Nada justifica aquele slide. Nada justifica aquele slide simulator. Não existe motivação nenhuma para você, em momentos de luta, simplificar o traço. Isso, ou seja, não existe motivo bom o suficiente que é porque o design era muito e eu não queria simplificar para mim. Você matou a sua obra. Porque o certo de um bom diretor seria você simplificar para dar boas lutas. Porque mas é porque se eu quero ver o design detalhado, eu vou pro mangá. Eu não quero ver o mangá colorido. Já tem o mangá, entendeu? É o mesmo síndrome de Baki que eu gosto de falar, por exemplo. O anime de Baki é um lixo, mas o subtexto e a forma de contar a história do mangá é tão boa que tem um pouco de qualidade lá objetiva, que faz o anime de Baki ser muito bom. Mesmo a animação sendo um lixo, mesmo a composição sendo um lixo, mesmo a direção sendo um lixo, mesmo a narrativa sendo um lixo, pela qualidade em todo que tem, se torna um bom anime. Se torna um anime legal, mesmo tendo uma animação lixo. Mas ao menos Baki tem uma animação. Você tem momentos esporádicos onde você fala, caraca, isso foi bem feito. O Matsu não tem. Pelo menos na primeira temporada, porque eu não vou dar chance pra segunda. O autor do anime queria ser fiel ao mangá e não simplificou os designs da obra. Então os personagens do anime são desenhados com traços riquíssimos, porém o preço a se pagar foi ter que utilizar de muita animação estática. Mas isso acaba levantando uma questão interessante. Qual abordagem é melhor? Designs mais detalhados e complexos, porém com pouca animação, ou designs mais simples, porém com uma animação mais fluida? Escreve aí nos comentários qual abordagem. Não tem dicotomia não. Pra você contar uma boa história, você pode... O que mais acontece, o próprio Fate que eu meti o pau, faz isso, pô. É porque eu acho muito foda, porque normalmente quando o pessoal vai elogiar a animação de Fate, eles pegam aquelas animações pra ficar dando pause. Olha como essa animação é linda. Dá pause nela e veja... Qualquer pause vai ser um wallpaper. Isso é tão plástico quanto você querer jogar Minecraft em um monitor de 144 Hz. Você não vê caçamba, você não vê. Só precisa do necessário, pô. O próprio Fate, o Apócrifo, um monte de outros Fates lá, faz simplificação de traço e isso não dói nada. Não dói nada. As pessoas conseguem ver. Você não precisa de um anime recorrente ter isso de não simplificar o traço. Então não tem isso. Você consegue mesclar os dois. Se você tiver um filme onde você tem muito tempo, você tem muito dinheiro, aí beleza, vai tranquilinho, não tem nenhum problema, mas nenhum filme isso é muito necessário, pô. Tem várias técnicas de rotoscopia em filmes, aquele da bolha lá, que pelo menos fez isso bem, pra mim é uma porcaria, mas pelo menos ele fez isso bem, a rotoscopia de 3D, por exemplo, então não é isso que então o certo seria não designer, forma de contar, não, eu acho que tem mais a ver com direção, entendeu? A questão hoje em dia é que não se tem uma dificuldade inerente de você contar uma história. Tem aquele anime na Netflix que é de um ex-gangsta que virou pai de família. E a piada do anime é isso. Ele é um ex-yakuza que virou pai de família. Então, nessa atualidade, na verdade, ele agora é um pai de família, fofo, mas essa casca é algo assustador socialmente. E também os maneirismos de yakuza, que ele tem, a forma que ele fala. O anime não tem animação. Literal, não tem animação.
E é extremamente divertido de assistir. A animação dele acho que é pior do que Shumatsu, mas ele é extremamente divertido. O quê? O que é melhor ler? História, narrativa. Se você tem uma boa história, dane-se a animação. Dane-se se ela é detalhada ou se não é. Aí se você pega uma boa história, uma boa direção, uma boa narrativa, e você alinha com o melhor estilo de animação, para a sua história, dane-se se é detalhado ou se não é. Mas voltando aí, Dragon Ball Super Broly, tem um monte de detalhe lá, mas você me entendeu. Não é aquele óleo infeliz que tem no Super, né? Ao ponto que eu nem gosto do Broly por causa do traço do Shintani, né? É mais por causa da simplificação de tirar aquela porca, mas parece com Z, né? Pra mim, o traço do Z é o melhor traço, da Saga Buu é o melhor traço. Tanto traço quanto cores, direção e essas coisas maravilhosas. Mas voltando. Então, é a direção. Lê, então, por que você acha que os animes antigos eles envelheceram mais? Porque direção é sobre contar a história. A animação não. A animação é a forma, é o intermeio. A animação é o meio do quadro. O que importa é entre o quadro 1 e o quadro 6. Esse meio aqui é só um método. Mas o quadro de realce, que não é o quadro de movimento, é o quadro 1 e o quadro 6. Então por isso que direção é tão mais importante do que animação. Porque uma boa direção, ela compensa uma péssima animação. Uma péssima animação para te contar uma história. E se contar uma boa história, é o que faz histórias perdurarem pelo tempo. Se você só tem uma animação boa, o seu anime se torna plástico, se torna pueril e se torna momentâneo. Porque uma boa história sempre faz falta. A animação fluida. Se todo vamos lá, Jujutsu. A Jujutsu não tem a direção incrível dele, só tem animação fluida, igual o Kimetsu, por exemplo. Você se perde. Porque assim que entre aspas, meta virar animação fluida, o que você fez lá atrás perde valor. Porque não tem um valor real de percepção. Você não muda a vida de alguém porque a animação de Jujutsu tá bonita. Uma boa história muda. Mais um exemplo, livros. Livro tem animação, livro tem voz, livro não tem nada, só tem escrita. E um livro não pode mudar a sua vida. Ler, eu não sei nem ler. Cara, uma boa história, um conselho do seu pai, voz, pode mudar a sua vida. Os seus olhos, ao ver um amigo seu fazendo uma cagada, muda a sua vida. Por isso que então que histórias são muito mais atemporais do que qualquer outra técnicas e maneirismo. Então se você tem um maneirismo hoje em dia, que é o que é qualidade no anime, é a animação fluida, você perde o principal, que é contar a história. Então se você tivesse um padrão de indústria na direção, a direção impacta diretamente em como a história é contada. A animação não. Então eu acho que só nesse ponto aí. Você acha mais interessante. Agora, como segundo elemento, eu coloquei as próprias tendências de traço nos animes da época. Os traços de muitos animes antigos tinham uma mescla de maturidade com elegância que não é mais o padrão nos dias de hoje. Se pegar Caraca, isso é verdade, cara. Como eu tô cansado de cara com 30 anos com cara de 18. Esse é um dos motivos que eu não consigo levar realmente a sério a problematização da idade em anime, pô. Porque é tão inócuo, é muito sem noção, pô. Porque você pode colocar, essa personagem aqui tem, vamos lá, 16 anos. Como é 16 anos? Beleza. Cara, se você pegar no papelzinho e colocar 22, todo mundo acredita, porque não tem constância de traço. Boku no Hero, pô. Você bota Boku no Hero, em vez de ser uma escola jovial, colocam tipo uma faculdade, não muda quase nada, pô. Talvez você teria que ter um pouquinho mais de maturidade, beleza, mas você não precisaria, então você colocaria em maturidade na ação de ser herói. Não literalmente, porque você fez faculdade, você vê que tem cara com 24, 30 anos que parece que tem 16, mentalmente. Então, é tão inócuo, pô. A idade número não significa nada em animações. As personagens femininas, por exemplo, muitas delas eram retratadas com traços mais sofisticados na ausência de uma palavra melhor. Elas esbancham elegância e você realmente comprava a ideia de que era uma mulher adulta e não uma criança. Claro que personagens com traços mais fofinhos é uma coisa que sempre existiu e em bastante abundância, diga-se de... Oh, Jesus. Quando você vê o pessoal fazendo... Eu faço isso porque é o meu método de falar, é o meu método de aprender. Mas quando você vê um cara que fez 4 minutos, expôs um monte de conteúdo que eu não consegui expor em 1 hora, que já tá aqui o bruto, você percebe um dos problemas. Imagine, você fez... mas sempre teve... Amigo, você acha que eu toquei, pô? O problema não é o como, é o método. Sempre houve modificação, sempre. O problema é que hoje em dia você não tem o outro lado, você não tem o outro contraponto, pô. Você não tem. Ao contrário, você pega coisas antigas que tinham um traço mais maduro e você tá jogando, porque esse é uma padronização nojenta da indústria. Tá nivelando por baixo. passagem. Mas
Eu não tenho problema existir moe, eu não odeio moe, eu gosto. O problema é que você não tem isso aqui hoje em dia. Você não tem isso aqui hoje em dia. Até mesmo no anime lá da garota que faz Veneno, você tem isso, pô. Você não tem um visual naquilo que é falado. Ah, e ela é jovem. Ah, ela tem 35 anos. Eu não sei se é de 35 anos tem 35 anos. Eu não sei se é de 24 tem 24. A única que eu sei é que a que tem 14 tem 14 mesmo, né? Aí eu não sei o percepção de beleza, porque é todo mundo com o mesmo traço. Isso não é problema, isso não é só... Isso é um problema maneiríssimo do design, de que o design é feito para ele ser mais universal possível. Ao ponto que quando a mulher ficou feia, entre aspas, ficou feia, né? Vamos lá, que ela emagreceu pra caramba lá, aí ela ficou diferente. Porque o público perdeu essa sensibilidade e você não quer ficar inventando a roda o tempo todo. Então, como o público não tem mais a sensibilidade de idade no traço, você não faz. Você coloca no texto, porque se você coloca no texto, o público aceita, acabou. Então você não precisa que o texto reflita o visual, reflita a estética. Tá no texto, acabou. Quando a personagem realmente era adulta, você via isso refletido no seu design. Porém, hoje em dia, parece que os personagens de anime começaram a usar produtos Ivone e ficaram com traços muito infantilizados. Mesmo quando a personagem é adulta, muitas vezes ela vai ter cara de criança ou adolescente. Claro que sempre vai ter obras que fogem disso, mas o grosso dos animes popularescos faz aquela boa e velha moificação na aparência dos personagens. Mesmo se você comparar as garotas fofas dos animes antigos com as atuais, as antigas não tinham um traço tão infantilizado quanto as de hoje. E uma questão que se levanta é, por que as coisas mudaram para esse estilo mais fofinho? Bom, simplesmente porque a tendência mudou. Em cada década, os animes sofrem pequenas e graduais mudanças no seu traço para atender à moda do momento. No passado, era popular termos personagens mais maduros e brucutus, por assim dizer. Mas a tendência nos dias de hoje é tudo ser muito fofinho e borbulhante. A fofura no design de personagens, meu amigo, é um apelo praticamente universal, algo que agrada demais o grande público, principalmente o japonês, onde existe toda uma cultura de glorificação à juventude. Por isso que com o tempo os traços dos personagens de anime deixaram de ser tão angulares e pontiagudos e se tornaram mais arredondados. Aí você alinha isso com o que eu falei de padrão de consumo, vulgo internet, e essa transição foi tão rápida, tão forte e tão universal por conta da internet, e tão pouco negativa, porque antigamente quando você fazia essa transição, você tinha que agradar o público novo e agradar o público antigo. Então essa transição ela era mais linear, mas gostosinha você sentia. O que fazia nessa transição, quem era novo, ter contato com o antigo. Então você fazia esse antigo nunca sumir, porque ele virava algo entre aspas old school, ele virava algo entre aspas velho. Então o público novo conseguia valorizar o novo e o público velho conseguia valorizar o novo e o público novo conseguia valorizar o velho por causa dessa transição. Por culpa da internet e da industrialização, não, só morreu. Tipo, de um ano para outro, pronto, parou. Mudou tudo. Pá! Por causa da mudança de método, animação digital, e por causa da internet. E mudou tudo. Que teve um mundo novo de público, né? Eu sei que eu tô sendo meio alarmista, é porque eu tô batendo nesse ponto que me desagrada. Eu sei muito bem que a internet foi o que possibilitou 1 trilhão de coisas positivas. Beleza, eu consigo elogiar isso, mas também posso, então, pelo menos falar mal de que dos aspectos da arte, que é tão bela, tá se perdendo nessa porcaria. Algo tão simples quanto direção, ou fica só em filme, ou fica em animes esporádicos. Ou seja, direção tá virando diferencial. E isso não deveria ser, isso não é legal. Porque a direção é mais importante. Se a animação fluida ser um diferencial, é legal. Se esse fosse o padrão, seria muito melhor. Mas direção não. É um mínimo, direção é um mínimo. Você contar a história de uma maneira boa, de uma maneira imersiva, é muito mais importante do que ter uma animaçãozinha fluida. Eu falo isso em Dragon Ball Super o tempo todo. De novo, tá em Dragon Ball, desculpa. Em Dragon Ball Super o tempo todo, pô. O meu problema com Dragon Ball sempre foi método. Eu defendo a energia nas costas que todo mundo, 100% da população mundial de Dragon Ball odeia. Mas eu defendo porque eu adorei o conceito, mas o problema foi como foi feito. Como? Tudo em Dragon Ball é o como, é a direção, é como foi mostrado, como foi apresentado, como foi colocado. Tudo em Dragon Ball Super, desculpa. O problema é como. Não, foi o que é feito, tudo lá interessante. Você ter uma forma diferente de concentração de Ki consertaria muitas coisas dentro do roteiro de Dragon Ball. O problema é que foi feito de uma forma tão e a ideia nem sequer deu pra pegar o que eles queriam fazer com aquilo, de fato. Isso inevitavelmente deixa o personagem com um aspecto mais jovem, tanto os masculinos quanto os femininos. Isso até pode ser visto de uma forma mais acentuada em obras que são continuações de animes
Caraca, bicho, eu acho que se colocar o rosto. Eu acho que se colocar o rosto aqui. E se colocar o rosto aqui, eu acho que é literal o mesmo rosto. O que mudou foi o tamanho da orelha. O ângulo tá aqui. O ângulo tá aqui. Acho que o que ficou um pouco levemente mais arredondado é essa linha aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa linha, pra se pegar nessa curva, tá um pouquinho mais. Começa aqui, enquanto já vai aqui, né? Alinhado à quantidade diferente de design, ó. Caraca, você vê isso muito. Mas aqui é proposital, né? Se você pegar o Dragon Ball Super no anime, você vê um monte de detalhezinho, pô. Ah, mas isso aqui é tão lindo, velho. Isso aqui é tão lindo, mano. Cara, se fosse no trato daquele. Ó, vamos lá. Você tem a cor base e você tem. São 3 cores. Só que não são 3 cores opostas. São 3 cores de degradê. Ó, cor de pele, cor de sombra escura, brilho. Ou seja, camada de 4 cores. Mas não é 4 cores em tudo. Ou seja, coloração motivada. Aqui faz sentido brilhar. Aqui não faz sentido. Então você tem, vamos lá, 3 cores. Ó, camada 1, camada 2. Camada 1, camada 2. Por isso que esse vermelho faz tanta diferença. Você não tá vendo 1 trilhão de cores. Tá vendo tudo saturado e pesado. Que faz cores que importam terem mais peso. Aquela coisa, se tudo é colorido, nada é colorido. E é o que eu sinto muito hoje em dia em animes. Pô, quando você vê exemplo Super Saiyajin, pô. Os caras quando estavam com o Super Saiyajin base, sem focar nele, o cabelo ficava quase branco. Ficava quase platinado. É quando tivesse uma emoção na transformação, tivesse aura, por exemplo, ficasse um dourado mais forte. Mesma coisa aqui, ó. Antigos, apesar do design do personagem Aqui sim, aqui sem dúvida. Mas eu acho que nesse caso aqui é um pouquinho de consistência de traço. E aqui sem dúvida. Aqui... permanecer o mesmo, você vê que os traços são mais arredondados. O Sesshomaru, por exemplo, depois que virou pai, parece que ficou até mais jovem, saca? Então, o estilo mudou simplesmente para atender o gosto das pessoas. Particularmente, eu não desgosto de traços mais fofinhos. Muito pelo contrário, eu sou bem Oh, Jesus. É isso. Aí só, se você é eclético, aí você sofre porque o outro lado não existe mais. eclético, então aprecio vários estilos, sejam eles fofinhos, brucutus, bichones ou até mesmo aqueles mais safadinhos, né? De qualquer forma, eu sinto saudade da maturidade e elegância que Isso. Por que você sente saudade? Porque hoje não tem. O problema não é o que tem hoje na indústria. O problema é o que falta. Entendeu? Esse é o que. É por isso que eu tô reclamando. Por isso que eu tô reclamando da internet. Não, eu não tô demonizando a internet. Ai, a internet e o digital. Não, pô. O número de pessoas hoje em dia só gostam de anime hoje em dia. Só podem ter contato com essa arte maravilhosa por causa da internet. Só por causa disso. Mas, ao mesmo tempo que você traz um batalhão de pessoas, isso afeta também a forma que você faz. A forma da indústria. Você faz uma red flag. Então, veio com algo bom, muito bom, e veio com algo ruim. Eu lembro até hoje na comunidade de Godzilla, antes da comunidade de Godzilla, antes dos filmes dos americanos fazerem sucesso, lá, o Monsterverse, pô, a comunidade era uma comunidade feliz. Aí veio uma porrada de gente pra comunidade. E a comunidade ficou treteira, do nada. Porque aí veio gente falando, o seu kaiju do americano, ele é feito pra banalizar genocídio. Não, mas o seu kaiju é uma porcaria, porque olha essa merda aqui, a voadora de 2 pés. Algo meio parecido com o que o Gaveta fez, mas aí ele não entende bolhufa nenhuma quando ele falou do Monsterverse. Ou seja, algo bom que é mais pessoas conhecendo Godzilla, conhecendo o lagartão maravilhoso. Mas ao invés de consumir, querem criar um padrão, querem criar uma narrativa. É uma porcaria. Esse é um dos motivos, isso é uma das coisas que eu não gosto de comunidade, né? Porque a comunidade acaba se retroalimentando. E pra mim essa retroalimentação dentro da internet, porque na internet você consegue fugir da realidade, eu acho muito nocivo. a gente tinha nos traços de anime daquela época, sabe? É aquela velha história, né? A gente só valoriza aquilo que a gente não tem mais. Agora, como terceiro elemento que contribui para a beleza dos animes antigos, eu coloquei o esquema de cores. É notório a diferença de animes pintados de forma tradicional. Como eu te amo, Eric. Eu falei isso pra caramba, falei isso agora de Dragon Ball, pô. Cara, Cara, eu sei que é meio que análise de obra pronta, pô. É muito nítido. Pô, você pega um print de um anime da década de 90, um print aleatório de um anime hoje em dia, você percebe que hoje em dia tá muito mais saturado, né? Cara, pra você ter noção, eu sinto falta disso aqui, ó. Acho que eu já falei, desse serrilhado, pô. Esse negócio não HD. De parecer a porcaria de um lápis, de uma caneta. Eu sinto falta disso, né? Esse traço perfeitamente reto quando você coloca em HD que o digital proposto. Cara, eu sinto tanta falta dessa estilização, pô.
Quando você pega, por exemplo, Gato de Botas, que é basicamente pintura, cara, como eu sinto falta disso. E olha que eu nem tô falando de cor, tô falando de método. Cor ainda dói ainda mais. Tradicional para aqueles feitos digitalmente, principalmente quando você tem uma transição dentro da mesma obra. Os animes pintados de forma tradicional, à mão livre, conseguem chegar no resultado estético que eu não consigo descrever de outra forma a não ser hipnotizante. Seja na hora de retratar um momento mais calmo, reconfortante ou até sombrio, as cores desses animes antigos conseguem dar muita expressividade e principalmente criar a atmosfera. Eu não acho que seja dos animes antigos. Você consegue fazer exatamente isso hoje em dia? Cara, se você pegar qualquer filme bem feito hoje em dia, o Menino e o Garçom aí pra mostrar, é porque tinha direção. Tinha essa cor por causa de algo, pra mostrar algo. Hoje em dia tem essa cor porque é legal, porque é maneiro. Quando você faz algo com duas camadas, isso se torna mais universal e se torna mais belo. Quando você faz algo com uma camada, isso se torna mais pueril. Ou seja, hoje em dia, as cores estão lá para colorir. Antigamente, todas as cores eram feitas para passar uma mensagem. Por isso que você via mudança de tons na mesma obra. Eu gosto muito de dar Dragon Ball, cara, porque Dragon Ball mudou cor, Dragon Ball mudou traço, Dragon Ball mudou narrativa, Dragon Ball mudou tudo dentro do anime para melhor comunicar a história que ele queria. O Akira fez isso. Antigamente o anime tava mais fofo, o traço era mais fofo, o anime ficou mais sério, o traço ficou mais sério, o anime ficou mais sério, o traço ficou mais sério. Tudo isso para contar a história da melhor forma, e isso é lindo. Hoje em dia, você tem um traço, porque é o traço padrão, não é um traço motivado para contar a melhor história. Você tem uma animação fluida em certo momento, só para ser um diferencial, não para contar uma boa história. Atmosfera desejada para a cena. É tudo muito artesanal e bonito de se admirar. Inclusive, essa parte de criar uma atmosfera. Opa, isso aqui, eu quero muito falar disso aqui, de novo. Muito artesanal e bonito de se admirar. Descer pau. Uma das coisas que até mesmo em filmes eu mais detesto é a fotoscopia. Fotoscopia não. Que você faz uma foto e depois desenha por cima dessa foto. Eu acho isso ridículo. Pra mim é o plástico bonito de IA. Pra você ter noção, pra mim, comparado. Que é o que você pega uma foto e você desenha por cima, pra ficar mais, entre aspas, realista. Isso aqui é mais bonito. Cara, por que uma prensa hidráulica fazendo a força de 1 tonelada? Não, 1 tonelada é menos impressionante que um powerlift levantando 400 quilos. Porque não é humano. 2, a prensa foi feita para chegar a 1 tonelada. Você só consegue valorizar isso se você trabalhou para que tal ponto chegue a tal ponto. Um powerlift levantando 400 quilos é incrível, tanto por si, quanto pela jornada que você sabe que foi difícil pra caramba dele chegar até lá. Ou seja, ação humana é muito mais valorizada. Então, eu saber que uma paisagem, um prédio cheio de luminosidade, cheio de detalhe que se eu der zoom vai ter detalhe, eu sabia que isso não foi feito à mão. E sim, um cara só meter um filtrozão para uma foto parecer um anime, parecer um desenho, isso me tira meu tesão, pô. Eu preferia mil vezes isso aqui, que eu sei que foi feito à mão, do que se tirasse uma foto dessa casa e metesse um filtrozão. Se você assiste anime, você sabe do que eu tô falando. Anime, filme, você sabe do que eu tô falando. Isso é muito mais comum em filme. Inclusive, essa. Eu não tenho problema quando fazem isso para facilitar a produção, tá? Eu tenho problema quando fazem imagens contemplativas nisso. É tipo, olha esse cenário. O cenário é só um prédio cheio de brilho feito com filtro. Agora, se você tá tipo, eu fiz isso no anime, tá lá o prédio com esse filtro, mas o que tá sendo em foco os personagens feitos na mão, aí sim. Sacanagem, você colocou a imagem com filtro pra ser algo pra eu admirar. Essa parte de criar uma atmosfera é provavelmente o motivo para imagens de anime dessa época casarem tão bem com lo-fi. Eles dão uma vibe muito satisfatória. E sim, essa questão da cor em particular, provavelmente... Mais ou menos lo-fi. Não. Porque lo-fi tem esse negocinho velho, lento. Antigamente as coisas eram mais lentas. Ponto. Que é o corte motivacional. Ponto número 1. Ponto número 2, como as coisas tinham direção, você consegue muito fácil fazer a seleção. Se uma obra poderia ter o ritmo extremamente rápido num momento, extremamente devagar em outro, de acordo com o que a história pedisse. Seja porque era um anime recorrente, seja porque era um anime de temporada, etc. Então você consegue, quando você vai pro passado, pensar esses momentos. Você vai lá e pinça esses momentos. Hoje em dia, não. Não. Jujutsu, por exemplo, não tem isso. Você não consegue pensar um momento lo-fi. Lembra? Calma. Eu sei qual é o que tem em Jujutsu. Eu sei. Mas um momento de descontração leve, como teve lá naquela piada do Fushiguro, está sendo paquerado, um momento mais contemplativo,
quando vem o baque, ele dói muito mais. A um ponto que eu sinto um pouquinho de falta nisso, desse baque, né? Eu sei que ele é pra ter essa banalização, mas eu gostaria que antes de ter a banalização, eu tivesse um sentimento mais forte, tipo, de eu me importar com os personagens, de eu sentir uma morte, de eu não sentir só que um personagem lá morreu. É uma das partes onde a nostalgia bate mais forte na gente, já que essas cores retrô acabam nos puxando diretamente para nossa infância, numa época mais simples, sem E eu acho isso errado. Direção ser visto como nostalgia porque isso vira um padrão. A direção é tipo, porque ele tá falando estética, tal, porque o canal dele é focado nisso. Mas para mim é direção, motivação. Ação motivada para se contar uma história, não apenas por ser legal, por ser maneiro. Sem nenhum problema algo ser feito para ser maneiro. Mas eu acho muito triste algo motivado, como direção, ser uma característica inerente no passado. tantas preocupações, aonde a gente ficava assistindo desenhos naquelas TVs de tubo, né? Porém, com nostalgia ou não, é inegável que as cores dos animes dessa época são muito bonitas. Porém, uma verdade que precisa ser dita é que muitas dessas cores que a gente está acostumado em obras antigas não representam a intenção real dos artistas no momento que elas foram pintadas, já que O que torna a obra mais humana, que torna a obra mais perene, que torna a obra mais convidativa. Porque mesmo que você tenha uma distorção de percepção, sabe quando eu falei lá que de vez em quando eu tinha a sensação, eu queria pegar e puxar a saturação dos animes atuais, e mesmo assim ficava um lixo? Exatamente por isso. Mesmo que esse céu azul e esse céu azul, céu verde, sejam diferentes por causa da degradação das células, isso é óbvio. Ainda assim, a intenção dessa diferenciação, vamos tirar cor. Vamos ser binário. Cor 1, cor 2. 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 Simplificação. Mesclagem de traço. Traço 1, traço 2, traço 1. A intenção não envelhece. A motivação não envelhece. Ela distorce, mas ela não muda. muitas delas acabaram desbotando com o tempo e viraram E a de Sailor Moon mostra o quanto as pessoas são capazes de perceber um estilo, até mesmo quando ele não é intencional, ao ponto de você pegar o Sailor Moon e isso virar um estilo artístico próprio, para você ver o quão importante as coisas serem mais únicas e estilizadas para a arte, para a comunicação. praticamente outras cores. Sailor Moon, por exemplo, originalmente não tem essa tonalidade tão rosa. É basicamente um estilo artístico acidental. Em boa parte dos animes da época, as partes que eram brancas, elas realmente deveriam ser brancas. Essa coloração rosa é totalmente não intencional, sabe? E honestamente, Eu ia comentar o quanto isso é bom, porque torna as coisas mais únicas, mais identificáveis, igual o Mickey e tal, mas olha isso aqui, mano, olha isso aqui, entendeu? Por que antigamente não tinha essa caçambada de brilho? Por causa que era célula, então era muito difícil, então as pessoas não faziam. Aí hoje em dia, aí você vai pegar um cara leigo que vai, mas isso aqui tá muito mais bonito, porque tem muito mais detalhe. Mas anime não é fotografia, anime não é fotografia. Anime não é fotografia, o mais importante não é essa plasticidade do belo, o mais importante é a conexão. Ai, caraca, cara. Eu prefiro essa simplicidade se a história for bem feita do que essa perca de tempo encher de brilho, né? E olha que interessante que ele acabou de falar, que antigamente os animes eles tinham mais detalhes. Não, aqui tá mais simples, aqui tá mais simples. Aqui tá mais... falei besteira. Aqui tá mais simples e aqui tá mais carregado. Ao contrário, ponto 1, ponto 2. 1, 2, 3, duas linhas. Ó o tanto de linha, ó o tanto. Aqui deve ser, obviamente, aqui deve ser a transformação, então. Obviamente, por causa disso aqui é mais detalhado. Mas mesmo assim, pô. Olha isso aqui. Olha que bizarro, ele acabou aqui, tá mais pontudo, ó. A Sailor tá mais pontuda do que aqui. Aqui ela tá mais moe, aqui ela tá menos moe. Caraca, pô, ele acabou de colocar um contra-argumento no vídeo dele, mas dá pra entender qual é o ponto que tá querendo elencar aqui, né? Cara, não dá, velho. Até mesmo se tirasse o filtro azul pra aqui ser branco mesmo, ainda assim, esse estilo artístico aqui que é muito mais motivado. Não é questão de, tem detalhe é ruim. Não. É que eu sei que esse detalhe tá vindo com um custo. E esse custo eu não tô afim de pagar. essa questão da cor é uma das coisas que mais me desagrada em alguns animes modernos. Eu não suporto esses bonecos. Olha Olha isso daqui. Olha que coisa feia. Pra que tanto brilho? Olha o que eu acabei de falar. Olha, isso é tão universal. Olha, pouca cor. Tá vendo? Ó, o cabelo quase como se fosse desbotado. Por quê? Porque o cabelo ficava verdadeiramente amarelo em momentos específicos para isso
reverberar no sentimento. Ou seja, esse cabelo tá essa cor por um motivo. Esse cabelo tá aqui porque é plasticamente bonito. Por isso que perde a vontade narrativa. Olha que coisa ridícula, pô. Por quê? Como é que você mostra qualidade em uma animação? Porque isso aqui deve ser promocional. Então como você mostra qualidade em algo sem contexto, sem história? Isso. Enche de detalhe. E, infelizmente, esse detalhe é brilho, porque os designs de Dragon Ball são muito simples. Então, enche de brilho para ficar plasticamente bonito. E isso acaba ferrando a percepção das pessoas do que é qualidade, pô. Isso aqui está anos-luz mais bonito que isso aqui. Eu nem falo porque aqui tem detalhe, tá? Aqui tá cheio de detalhe de brilho, plástico, parecendo um bonecão. Aqui tá cheio cheio de detalhe também. Então, não é questão de detalhe, é questão de forma e motivação. Aqui, cada risco, cada linha de sangue, cada cor foi escolhido com um motivo. Aqui, porque é plasticamente bonito. É aquela coisa, aquela de dar beleza distorcida. Curiosos que aparecem em certas obras, elas passam uma sensação muito artificial. E eu creio que o Dragon Ball Super seja o... Elas passam... Olha isso aqui, ó. Olha que porcaria. Olha que... mudou traço, ficou mais esguio. Ela ficou até mesmo com cara mais de adulta, pô. O problema de estar colocando o Sailor Moon, que o Sailor Moon pode estar quase indo ao contrário dos outros pontos que ele tá falando. Não vai dar pra entender o que ele tá querendo dizer aqui, né? Muito provavelmente porque o público de Sailor Moon deve ser mais velho hoje em dia, então não deve ter convertido tanto pro público mais jovem. Então eles amadureceram ela de maneira artificial pra se reverberar com o público mais velho. Talvez, mas palpiteiro, tá? Sem a menor dúvida. Ai. Cara, olha isso aqui, velho. Olha esse detalhezinho aqui no fundo. E como aqui tá simples, você compensava a qualidade aqui, ó. Porque como aqui vai ser estático, você consegue dar qualidade no chão, no brilho, aqui. E aqui, como você consegue ter fluidez e movimento, o que você faz? Caraca, bicho. Passam uma sensação muito artificial. E eu creio que o Dragon Ball Super seja o exemplo mais marcante desse negócio. Essa coloração digital que eles aplicam deixa Feio, nossa. tudo muito brilhante, dando um efeito de plástico nos personagens. E a coloração digital mesmo, se eu não me engano, acho que é até um plugin, pô. Acho que é um plugin, é uma camada, tipo, os caras fazem a animação e depois da animação eles aplicam essa camada de brilho nojento. Inclusive, eu adoro quando os fãs Olha a diferença, velho. Não é só de traço, é de cor, velho. tentam criar fanarts imitando esse estilo mais tradicional, mas por meio digital. Aqui eu discordo aqui, tá? Aqui eu discordo do bracinho. Eu sei que o Super deu essa coisada, mas aqui é conceito, tá? Aqui é conceito, aqui é da estrutura, tal, pra ser diferente, pra ser... É pra ser um contraponto, certo? Então, deixar ele musculoso pra mim é besteira, né? Músculo não é traço de Dragon Ball. Músculo não é traço de Dragon Ball, tá? Mas, mesmo assim, focar nas cores, na forma que funciona, na forma que o brilho funciona, pra dar... Oh, pô, cara, parece que o cabelo aqui tá saindo do rosto. Muito feio. Criar fanarts imitando esse estilo mais tradicional, mas por meios digitais. Os animes pintados à mão conseguem passar uma vibe tradicional, mas por meio Fuja do traço, tá? Porque aqui o traço é do Super, o Super é feio, tá? Então você comparar o traço é minha maldade. Compara a cor. Tá errado isso aqui, tá? Não era isso aqui não, aqui é maldade, pô. Aqui é sacanagem. É porque aqui é um frame de meio. Aqui é o cara fazendo como se fosse um frame principal. Então, óbvio que essa qualidade aqui tá exacerbada. O problema é a cor. É a tonalidade da cor. Se a gente vier aqui, ó. Se você vier aqui, você percebe que é lidar mais com tons mais pastéis. É você saturar certas cores para outras cores que vão vir depois terem a saturação correta. É só você ver a diferenciação que foi o Super Saiyajin Bro no Super Broly e como ele era uma meh no Super inteiro. Por quê? Porque como agora as transformações estão tendo muita cor, estão tendo muito brilho, estão tendo muito efeito, tudo ter efeito, tudo ter brilho, tudo ter cor, faz a transformação ser menos impactante por si. Ela já é uma porcaria na sua construção. Aí na sua apresentação visual é uma porcaria também, porque está comunicando menos. Digitais. Os animes pintados à mão conseguem passar uma vibe que é um pouco difícil de você conseguir na arte digital, né? Essa sensação artesanal que eles possuem é uma coisa quase que terapêutica, mas que infelizmente a gente não vê tanto nos dias de hoje. Agora, por fim, como último elemento... Exato. Deixa eu tentar elencar. Quando você pega na caneta, passa tinta no papel, você tem uma conexão diferente quando você pega uma caneta e risca num tábua. Tem conexões diferentes. Quando você está fazendo lá e você sabe que se você errar,
acabou aquela célula. É muito diferente de você pegar um Ctrl Z. E mesmo que isso, eu não tô falando, antigamente era melhor. Não, pelo amor de Deus, eu não quero mais animador morrendo, mais animador sofrendo. Não, não é isso. Eu tô querendo aqui elencar, colocar o quão grandioso é a arte. Que é algo tão simples. Como é feito, o desenho é o mesmo. É tipo, você desenhar um círculo no digital, você desenhar um círculo no papel, é o mesmo círculo, é a mesma ação. Mas a conexão de arte é diferente. E não quer dizer que, não. É muito mais o meio que o molda do que a arte tem outra. Talvez hoje em dia, por causa do digital, eu tô batendo muito no digital, o pessoal vai achar, mas eu odeio o digital. Não. Eu odeio o que se tornou o digital dentro da sua mediocridade. Eu prefiro a mediocridade antiga do que a mediocridade nova. Porque pelo menos a mediocridade antiga, alinhada ao seu tempo, eu teria mais prazeres, Hoje em dia, a mediocridade hoje, alinhada ao nosso tempo atual, dói muito. Mas alinhada hoje em dia, vamos lá, o digital possibilitou muitas obras de existir, porque ficou mais barato, ficou mais fácil. O digital tirou um pouco do peso de certos animadores, que talvez hoje em dia desenvolveu a indústria. Mas assim como tem tudo que vem, não existe nada que seja 100% bom. Em Yang, né? Todo mal tem bem, tudo bem tem mal. Eu coloquei a beleza semântica que os animes antigos possuem. Eu tô usando a palavra semântica, aí, tá. Agora ele vai falar o que eu falei aqui em tudo, né? Ou seja, os dois primeiros pontos estão 100% certos. Eu desde o comecinho, só achei. Ele guardou o ouro pro final, eu entreguei o ouro no começo. Desculpe, né? Mas se você já assistiu esse vídeo aqui, né? Eu acho que, como eu tô meio sentimental, até esqueci de colocar 1.5. Merda. Mas se você parar pra perceber, tudo isso reverbera nesse terceiro ponto. Semântica aqui para falar sobre os significados e mensagens da obra que são transmitidas por meio dos elementos visuais, sonoros e narrativos em uma cena. Principalmente dos visuais, pois o vídeo é sobre a estética, né? Então no geral vão ser aquelas cenas mais contemplativas e bem dirigidas, que tentam contar a história visualmente e provocam um forte sentimento que está assistindo. Não é somente a beleza da imagem que importa, mas também a beleza do significado que ela traz. E aí não tem como, gente. Eu acho que os animes antigos são imbatíveis nesse departamento. Uma das coisas que mais... Porque era a principal forma deles de se comunicar. Porque eles faltavam algo para eles, então eles tinham que se especializar. E se especializar. Hoje em dia não falta. Hoje em dia você consegue ter direção e consegue ter fluidez. E em vez de você se especializar, você nivelou por baixo. Hoje em dia, basicamente. Mais impulsiona a criatividade humana são as limitações, seja de dinheiro ou de recursos técnicos. E como a gente comentou antes, e isso cria beleza, que é a ação humana. Uma das coisas que mais embeleza a arte é a ação humana, é a motivação humana. E você sente isso, independente se é um anime, se é uma ação, se é um esporte, você sente isso. E essa beleza é conscientemente ou não transmitida para a obra, coisa que a gente não sente hoje em dia. Antes, os animes antigos não tinham todos os recursos que se tem hoje para fazer animações mega fluidas o tempo todo. Então, além deles aumentarem o nível de detalhes, outra forma que os criadores usavam para compensar isso era uma narrativa visual mais elaborada. Visuais que, além de belos, conseguiam transmitir significados mais profundos. Ou seja, como a gente não tem fluidez, vamos caprichar em outra camada. Ou seja, não é que é preguiça, era incapacidade, era uma dificuldade. A gente não consegue, não tem como. Então, a gente não consegue, não tem como, então vamos focar em outro. Hoje em dia as pessoas não conseguem, não tem como e não focam em nada. Temos um anime de baixo orçamento, legal. Temos um anime com pouco tempo pra fazer, legal. Então o que a gente foca? Cara, a gente tem que colocar uma animação fluida aqui, tem que fazer um traço genérico, as coisas são feitas no automático. Você não pensa, cara, vamos focar, vamos deixar a animação mais estática, mas vamos focar na direção. Não. Hoje em dia o Otaku médio não vai gostar disso, não. Eles não vão ver. Ou seja, a movimentação é mais plástica. Então, como ela é mais plástica, você consegue perceber mais sem ter muito conhecimento. Ou seja, se um anime ele vai errar em algo, não é melhor ele errar em apenas uma coisa do que em duas? Mas as pessoas não veem isso. Com as suas composições. Então você tinha ali cenas mais estáticas, porém com uma direção de cena bem caprichada para tornar tudo aquilo ali mais profundo e especial. É por isso que tem tanta... Gente, eu sei que pelas imagens, aí tá usando as imagens para ilustrar, como eu falei, Sailor Moon, até ele tá usando muita imagem de filme aqui, tá? Se ele tivesse, por exemplo, é que às vezes pode parecer meio injusto, porque literalmente tá comparando o filme. E o filme das obras foi o que menos sofreu com o que eu tô falando aqui, tá? Então, coloque na sua cabeça mediocridade.
média da indústria. Média pra cima ou média pra baixo, tá? Da indústria. A composição caprichosa e interessante nos animes antigos. Esse é um tipo de beleza que tem se perdido um pouco em animes modernos, pois os Sakugas têm muito mais apelo pro grande público do que cenas mais paradas ou lentas. O pessoal hoje em dia é muito imediatista. E assim, eu adoro essas cenas super fluídas que a gente tem hoje. Caraca, bicho. Os exemplos são os mesmos, né? Não dá pra fugir, pô. Não dá pra fugir. É porque ele provavelmente tá argumentando com argumentos de internet. Igual eu. Então a gente acaba indo pros mesmos pontos, pô. Porque é muito bizarro. Porque quando você vê uma pessoa exaltando frames parados de Fate, você percebe que a pessoa não conhece. Ela não sabe o que é animação. Ela tá indo pelo tátil, ela tá indo pela simbiose, ela tá indo pelo que ela acha que é. Ela não estudou, ela não viu a indústria, ela não viu a motivação, ela não viu a história, não. Ela tá indo pelo que é mais tátil. Eu pauso, vejo, é belo, então é bom. Eu pauso, eu vejo, é belo, e é bom. Você não tira motivo, né? Cara, porque eu lembro até hoje de... Porque eu tô falando de Fate especificamente? Porque isso reverberou na própria série de Fate, que fez o estúdio quase ter que virar uma caricatura de si mesmo. Que teve um Fate, que teve simplificação de traço, a animação tava linda, a direção tava linda, e teve... Eu ia xingar. E teve cabaço. Eu não consigo não xingar pra falar que a animação tava fria, porque simplificou. Mesma coisa de Naruto, ficar pausando Naruto. Nunca pause o anime. Exato, filha da mãe. Não é pra você pausar um anime, pô, pra você assistir. Nunca bata um carro na parede. Olha o que você vai acontecer. É, porque não foi feito pra bater na parede, caramba. Se você pausa um anime, quer dizer que o anime falhou em te manter conectado. O anime é pra começar e terminar e você não perceber. Se você sentiu a necessidade de pausar sem ser, vou mijar e tal, adivinha, meu amigão? Anime antigamente passava na TV e você não pausa a TV. Esse seu pause é poder de internet. Tá vendo de novo a internet batendo? Porém, na minha visão, a arte sem beleza semântica nunca vai estar entre as melhores, saca? Pode ser muito boa, mas não vai... Oxi, não existe... Oxi, eu buguei agora. Caraca, pô, eu buguei pra caramba. Arte sem beleza semântica? É que depende, tem tipos de arte, né? E a semântica, ela evidencia mais a ação humana e a intenção de contar uma história. Porque na realidade não tem semântica e tal, mas na história tem, porque é uma ação humana, então você vê a proposição e a ação da história sendo criada por cada de humano, essas coisas, o que evidencia a beleza. A questão é, a semântica, a direção, a história é muito mais importante do que a animação. Porque se a animação fosse mais importante da história, não era pra gente ter história sem animação, pô. Esse padrão visual, esse audiovisual, dentro da cultura da nossa história humana de contar a história, é o mais novo, o mais pueril. Livros existem há muito tempo, histórias faladas existem há muito mais tempo, HQs existem há mais tempo, então, mangás existem há mais tempo. Então, o visual movimentado é outra camada de arte, é a fusão de várias camadas de arte. E quando você tem, vamos lá, a narrativa é uma arte, desenho é uma arte, animação é uma arte, composição é uma arte, cor é uma arte, pintura é uma arte. Então, quando você pega várias artes e junta e faz todas essas artes se conectarem e se comunicarem e comunicarem algo, é muito lindo. Ou seja, é mais lindo 4 artes se conectando e contando uma história de uma maneira boa do que 3 artes se conectando, porque tem menos ação humana. E por isso que muitas pessoas preferem obras mais dramáticas, porque você tem mais conexões de arte, você tem mais coisa, você além de você se entreter, você está sendo elevado por essa obra de arte. O que é lindo. Coisa que muitas vezes a comédia só lhe faz rir. No bruto, tá? Tem muita comédia que ensina muita coisa. E tem muita série dramática que tem comédia, é uma simplificação. Será melhor. E é justamente nesse ponto que eu acho que os animes antigos saem ganhando, pois eles caprichavam mais nesse departamento. Beleza, Eric. Então tudo isso significa que os animes antigos objetivamente tinham um visual melhor? Bom, meus amigos, eu sou um cara que tenho mais dúvidas do que resposta na vida. Sim, porque quando você fala objetivo, você tem que colocar um norte. Eu coloco então que o visual tem que estar vinculado à narrativa e à direção. E que você escolhe um visual não porque manejo, não porque é padrão de indústria, não porque é o que vai mais, entre aspas, agradar a meiuca, mas sim eu vou escolher esse visual porque vai ser ele que vai comunicar melhor o que eu vou querer. Sim, antigamente os visuais eram melhores. Tanto os motivados, porque eles eram motivados. Tanto o visual moe. Não. O visual moe era melhor. O visual sério era melhor. Porque, eles existiam. 2, tudo que existe hoje existia antigamente com mais diversidade e com motivação. Agora, se você falasse, agora, no seu objetivo, antigamente os animes eram mais fluidos? Não. Hoje em dia os animes são mais fluidos. Fato. Sim. A média dos animes antigamente eram mais fluidos? Sim.
isso mesmo. Ah, Lê, mas aqui hoje em dia os animes são mais rápidos, sim. Caramba, eu quero então. Aí você não vai conseguir me objetificar de direção boa e direção rápida. Sendo que existe slow cinema. Por que você querer que o episódio acabe mais rápido? Porque você quer que as coisas aconteçam mais rápido. É a mesma coisa. Vamos lá, Dragon Ball. Ah, Lê, antigamente Dragon Ball tinha muito filler. Adivinha? O Super inteiro tem muito filler. Ah, Lê, mas não tem filler no Super. Sim, não tem filler no Super. Mas tem sentimento de filler. Fillers em Dragon Ball. Seja aquele lá do Piccolo tirando habilitação. Tem mais direção Super inteiro. O Super é medíocre. O Z era medíocre. Mas o Z tem história. O Z tem narrativa. E o Z tem direção. O Super não. Por isso que o Z vai envelhecer muito melhor. Porque ele tem mais características boas nele. O Super não. Por isso que o Super precisa de um remake. O Z não. O Z você conserta igual o Kai fez ou igual o pessoal fez. Quer tirar as enrolações. Tirar o que era necessário para não acompanhar o anime. Beleza, isso eu admito. Mas o que sobra é lindo. E o que sobra do Super é plástico. Tá vendo a diferença? De novo falando sobre Dragon Ball é foda, né? Desculpa. Então, sinceramente, eu não sei. Mas se eu tivesse que dar uma resposta, eu diria que o visual dos dois tem focos diferentes, apelam para públicos diferentes e cada um é melhor ou pior em alguma coisa. Além disso, hoje em dia nós temos muito mais animes sendo produzidos do que antes. Consequentemente, muito mais lixo genérico e totalmente comercial acaba sendo produzido. Eu não posso usar isso como objetivo de falar que antigamente era melhor. Hoje em dia você sofre muito mais assistindo coisa ruim, pô, do que antigamente. E isso realmente pode dar uma impressão de que as coisas eram bem melhores. Kobato, pô. Cara, o Kobato tá no meu on-home há uns 300 anos, velho. Acho que eu tô parando no episódio 12, velho. Sempre quando eu vejo essa menininha, eu falo, caraca, velho. Não é que eu desgostei, né? É o Semon bom pra caramba, visualmente. Melhores antes, porém no meio da tranqueira sempre tem obras com uma qualidade visual impecável. E você não pode usar isso como uma forma, porque, pra você ter noção, o que era mais meta antigamente é o que torna as coisas hoje em dia mais belas. Porque se você quiser objetivo, por isso que eu falo, antigamente era melhor mesmo. Falo sem medo. Porque antigamente havia direção. A direção era o meta. Ah, Lê, mas eu não acho. Amigão, vai ser muito difícil você conseguir. Ah, não, é porque hoje em dia o público é diferente. O público ser diferente não justifica os diretores sumirem. Só diz que o público tá diferente. O que tem a ver? O público tá diferente. Vamos pegar o diretor e mandar ele embora. Vamos cortar a direção. Vamos fazer mais lixo medíocre. O que isso tem a ver? Qual é a dificuldade de ter direção anime medíocre? Por que o anime medíocre não pode ter direção? Sendo que é nele que a direção mais vai doer, porque ele não tem animação bonita. Tá vendo a diferença? Nagatari, Madoka Mágica, Hoseki no Kuni ou até algumas partes do arco de Wano em One Piece. Todas elas são obras feitas na era moderna e com visuais que eu considero tão bons quanto os animes antigos. Eles só têm um estilo. Quando a gente fala quando algo é melhor, não quer dizer tudo que é feito antigamente era melhor. Por favor, não vamos ser criança, né? Eu confio em você, pô. Eu sei que você é inteligente. Você sabe ler e leu esse título. Você tem capacidade, você tem potencial, né? Vamos lá. Não é porque você tá discordando de mim ou você tá tendo antipatia por mim que está o direito de ser burro. Ai, desculpa, foi mal. Entendeu? Não, vamos ser inteligentes. Quando eu falo que antigamente era melhor, não quer dizer que é antigo. É melhor. Não, é uma análise muito mais profunda, muito mais complexa. E, é a minha percepção e minha axiologia, né? O meu jogo de valores. Eu acho que a mediocridade de hoje, tanto pela forma como os animes são feitos, tanto pela qualidade e pela quantidade que os animes hoje são feitos, a mediocridade hoje dói muito mais que a antiga. Pelo menos a antiga, se você for reclamar, é do ritmo. A obra é boa, a narrativa é boa, a direção é boa, a história é boa. Hoje em dia, o anime é rápido, o anime é direto. Acontece um monte de coisa. Mas é a porra do Isekai do smartphone. Pra defender o quê? Entre uma obra que não diz nada e é rápida e é visual, eu prefiro uma obra lenta que diz alguma coisa. Eu valorizo muito mais diretor e narrativa do que coisas mais plásticas. Porque a história mostra que é sobre contar a história. Como contar é mais importante. Estilo diferente e honestamente é desejável que o estilo dos animes vá mudando com o tempo. Seria bem chato se os visuais fossem completamente estáticos. De novo, não é a mudança. Não é a mudança. Não é os animes hoje. Não. É a falta do padrão e a falta de qualidade narrativa, pô. Deve ter um pouquinho de saturação da indústria, sem a menor dúvida. A seleção deve ter de mangá deve ter ficado muito quadradona, o que desincentivou a diferença. Aí ficou tudo muito parecido, muito padronizado. A indústria começou a ficar muito eficiente em fazer mediocridade, o que tirou as características mais natas e únicas. Sim, eu sei disso. E eu posso reclamar disso, não. A indústria dos animes ter crescido foi o que tirou
aquilo que era mais belo e lá que fez crescer. Boa de minha ideia. E tem aquilo, né, pessoal? A estética antiga, ela nunca vai sumir. Ela sempre vai estar lá para ser apreciada. Então eu acho Tem qualidade por si. Ninguém vai estudar um CK smartphone. As pessoas estão estudando os antigos. E você não precisa estudar animações novas para fazer animação fluida. Ao contrário, você pode estudar antigo. Porque animação fluida tem antigamente, tem nos filmes antigamente. O que impossibilitava animações antigas de serem fluidas era a extrema dificuldade, tempo e dinheiro. Mas sempre existiu. Direção é a base de tudo. A forma de contar. Algo único. que dá pra gente curtir Identidade visual. todos os estilos. Agora, eu quero saber a visão de vocês. Dá não. Dá não. Não dá pra gente curtir todos os estilos. Se eu quiser algo mais anos 90, eu tenho que ir pros anos 90. Eu não tenho isso hoje. Se eu quiser consumir algo moe, eu tenho nos anos 90. Qual é o equivalente? Pode falar. A indústria cresceu, diversificou e ficou mais quadrada do que da década de 80 e 90. Vai, justifica isso pra mim. Sobre esse assunto. Por que vocês gostam dessa estética de anime antigo? O que ela tem de tão interessante que faz você admirar ela? Compartilhe as suas opiniões nos comentários, beleza? E bem, se você chegou até aqui, eu te agradeço por não ter se esquecido de mim, já que o Né, ó, só, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, então só vou completar com uma coisinha. Tomem cuidado. Ele usou muito filme, tá? Ele usou muito filme, tá? Porque eu tenho certeza, porque eu sei que ele usou isso porque ele sabe que o público dele não assiste anime antigo. Não assiste anime antigo. Então ele teve que usar o que tá mais próximo do imaginário popular. Mas a base de pensamento não é a elite, a nota 10, as grandes produções. Isso é o que menos é afetado pela mediocridade. A mediocridade afeta quem é medíocre. Quem busca ir além da mediocridade sempre foge. Então, eu não tô falando que a arte morreu, não tô falando que a indústria tá morrendo, nada disso. Tô falando, ela se padronizou demais. Essa padronização não se justifica porque é aí que você tem a maior força que deveria ser os animes, que é ser diferentes. E não tem nada inerente. É preguiça. Todo mundo tem a porcaria da cara do Kirito, pô. É só preguiça. Olha um exemplo de um anime que tem um traço diferente, pô. E brinca disso. Ou seja, não é inerente. As pessoas não é que as pessoas querem um traço mais moezinho. Não. Tem um monte de coisa que prova o contrário. Jujutsu aí, pô, com traço mais quadrado, mais triangular. Mais triangular, mas você me entendeu? O Nanami com um cara de velho. Ou seja, o padrão da indústria não é que e nós ensinamos as pessoas a gostar. Não, não, é só o que está sendo servido. É só o que está sendo servido. Você tá indo no restaurante, tá pedindo carne e estão te servindo carne mal passada. Ou carne bem passada. Ou carne queimada. Não, porque você pediu carne queimada, mas é o que eles estão te servindo. E como você é o cara que consome tudo e quem move a indústria, basicamente é o pessoal mais mid, é o otaku médio que consome aquilo que é produzido, eu tô de boa. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que pesquisar. Cara, eu tenho uma lista de uns 1000 animes que eu preciso assistir, seja pela sua história, seja pela sua relevância. Eu posso assistir no jogo que eu citei no começo, que eu não assisti, tá lá. Então, de obra boa, cara, eu posso. Cara, se pararem. Vamos lá. O vagabundo que vos fala ficou um mês inteiro sem postar vídeo, né? Eu vou pegar esse mês pra dar uma farmada hard nos conteúdos aqui no canal pra compensar o tempo perdido. Chegou até aqui, eu te agradeço por não ter se esquecido de mim, já que o Só pra você ter essa noçãozinha, tá? Essa base aí que eu falei, que eu aponto assim, foi mais pra ilustrar, entendeu? Não é porque você tem um padrão que você tira a sensibilidade, você tem várias coisas, várias formas. Não é porque, entender? As pessoas hoje em dia não aceitam um anime lento. Eu acho que hoje em dia um pouquinho por causa do TikTok, as coisas. Mas mesmo assim, não é como se as pessoas literalmente não tivessem mais a capacidade. Não consegue. Se você fizer uma boa história, se você fizesse uma boa narrativa, uma boa animação, um bom roteiro, você consegue fazer a pessoa prestar atenção. Se você pegar um anime, um Slice of Life, e colocar a animação fluida, algo interessante, tal, você consegue em uma narrativa lenta fingir rapidez, fluidez e dinamismo. Só que adivinha, a gente não vai ter isso. Ao invés da indústria estar tentando captar o público para diferentes formas de arte, estão se contentando com uma forma só. E isso é bizarro. Estamos com um público gigantesco. Cara, eu fico meio triste com isso. É que eu tenho a impressão que vai mudar, só que aí a gente recebe um Kaiju Number 8, tipo, sacanagem, pô. Cara, como eu desgostei desse cara. Eu não tenho nada. Caraca, o que mais me pega é aquela cena da mãe, pô. Caraca, bicho. Apela mais, pô. Cara, compara com o Shingeki, pô. A forma que foi feito, o que foi falado. Só compara com o Shingeki, pô. Olha, é maldade.
direção. Tô falando de direção. A forma que foi contado, como foi mostrado a cena impactante, a cena de talo. Sacanagem. E olha que é novo, tá? Ah, só isso. Vagabundo que vos fala ficou um mês inteiro sem postar vídeo, né? Eu vou pegar esse mês pra dar uma farmada hard nos conteúdos aqui no canal pra compensar o tempo perdido. Então me desculpem aí pelo sumiço, viu, meus bruxos? Enfim, basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal que apoiam a criação desse conteúdo. Falou, pessoal. Desculpa esse vídeo gigantesco, mas realmente tinha muita coisa para falar. Eu acho que é importante para mim falar isso. Talvez não seja importante para você ouvir, mas se você discorda, coloca aí, né, com isso aí, porque com base em análise mais empresarial, eu acho bem difícil eu estar errado, né? Eu sei que o Japão é diferente e tal, mas eu não acho que as empresas vão fugir muito dos padrões de administração global e tal. Pode ter diferenças de ação, mas não vai. Eu acho muito difícil. Agora, cultural é o que eu mais palpitei aqui. Culturalmente. O que eu sei de cultura é do impacto social da bomba atômica, que é a coisa mais básica do mundo no Japão. Aí depois da bomba atômica foi colocado essas coisas. Aí teve o Tezuka, tal. Isso aí é o básico eu não sei, mas se aprofundar mais em cultura, que possa ter um aspecto cultural que eu estou ignorando aqui, pode ter. Então, me perdoe se eu palpitei errado aqui em algumas coisas. Mas eu acho bem difícil, pelo menos na análise empresarial, tá errado. Mas, muito obrigado. Falou.